Começando mais um Ravache Pod, diretamente aqui da Vila Mariana, em São Paulo, no Plot B Studio. E hoje teremos como convidado o Amir Somoji. O que o Amir nos contou, Yulia? Ele deu um bom panorama do marketing esportivo, falou sobre esse impacto nas redes sociais, CBF, Neymar, Bets, enfim, tudo isso que está bombando no setor esportivo. E falou mesmo. Não poupou ninguém. Eu gostei da parte, assim, do Neymar. Vocês vão saber, Neymar é bom ou ruim para o Santos, bom ou ruim como projeto de marketing. A gente falou bastante do Neymar. Por que o futebol brasileiro vale tão menos que outros mercados? Tem um dado curioso. Uma vez eu escrevi uma coluna comparando o futebol brasileiro com a Liga Indiana de Cricket. E os valores da Liga Indiana de Cricket são gigantes, enormes. Eu até esqueci de comentar isso com o Amir. E aqui no Brasil o futebol ainda é pequeno quando a gente pensa nessa escala global. E ele explicou a razão, agora lembrei, né, caiu a ficha, que a internacionalização. Né? O cricket não fica limitado só à Índia, né? Além da Índia ser um país muito populoso, vai para outros países ali da Ásia e o cricket tem ganhado novos mercados. Enquanto o futebol brasileiro é muito do Brasil, assim, né? A gente ainda pensa pequeno. Ele até trouxe cases, né, de que a gente poderia usar de exemplo para também tentar essa expansão. E ele fala das marcas, né? Qual a lógica do Itaú, Vivo, estarem patrocinando a CBF, né? Que está sempre em polêmica, sempre envolvida em problemas. Foi uma conversa bem legal. Fica aí o convite para vocês conferirem. Vai começar agora, inclusive, né? É isso. Recebendo no Ravache Pod o Amir Somoji, que é diretor da Sports Value, empresa especializada em marketing esportivo, gestão de clubes e valuation. Ele é administrador de empresas formado pela SPM São Paulo, especializado em gestão esportiva pela FGV São Paulo e pós-graduado em marketing esportivo pela Universidade de Barcelona, Espanha. Consultor de marketing e gestão esportiva com mais de 20 anos de experiência em projetos de planejamento estratégico, estruturação de estratégias de marketing e comunicação, branding, patrocínios e ativações, ROI, né? Retorno do investimento com patrocínios, viabilidade econômica financeira, desenvolvimento de business plan e valuation de clubes. Amir, obrigado. Obrigado, prazer se encontrar pessoalmente depois de tantos contatos por WhatsApp, né? Por outras né? Formas. A gente já se fala há uns 3 anos, pelo menos, pelas redes, mas nunca tinha se encontrado pessoalmente. É verdade, muito legal, porque isso aconteceu comigo em alguns momentos da minha vida, tanto aqui no Brasil como no exterior. E é legal isso, né? Porque você tem uma certa afinidade com uma pessoa que, na verdade, você não teve a oportunidade de sentar e conversar pessoalmente. Né? E até assim, eu acho que vale a pena eu comentar, né? Quando eu comecei a escrever, eu escrevia sobre streaming, escrevia sobre TV, escrevia, na época era para o Notícias da TV e para o UOL. E aí, óbvio, né? Eu escrevia sobre TV e streaming, mas estou longe de ser um especialista em futebol. E várias vezes eu te consultava, né? A gente conversava sobre o movimento do futebol indo para o streaming, né? Amazon Prime, com um jogo de futebol, esporte. Tinha também a questão do YouTube, né? O que eu via, né, como uma destruição de valor. Né? Você pegar o futebol que está num canal de TV com direitos que valem milhões e aí você entrega de graça isso no YouTube, né? Como aconteceu ali na época. Não é uma crítica à Cazé TV ou a ninguém que faz a transmissão online de jogos. É só um questionamento que eu fazia, ainda faço, de você trocar milhões por centavos, né? Dependendo da negociação que é feita, mas o meu entendimento, até observando os valores que eram divulgados aqui, tinha um valor muito menor ali dentro do YouTube. Mas já falei bastante, agora eu vou te ouvir. E a minha primeira pergunta é isso, assim, a gente conversou várias vezes sobre como o streaming mudou a dinâmica do futebol. O futebol não só mais era predominantemente na Globo, mas num único canal. O que aconteceu nesses últimos anos com essa dinâmica de streaming, TV, mas também com marketing esportivo? Pois é, o marketing esportivo está dentro desse contexto novo, que é modelo analógico sendo, de alguma maneira,
acelerado pelo digital. Então, se a gente pensar o que era o futebol até antes da pandemia, eram contratos assinados com emissoras de televisão, cujo principal objetivo da TV era vender publicidade, e os clubes, além do dinheiro da TV, faziam um bom dinheiro com patrocínio, e aí podemos falar sobre isso. O que acontece? Quando vem o streaming, naturalmente, o que aconteceu? O cancelamento de pay TV e assinatura de canais de streaming. Isso aconteceu no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, no Japão, em todos os lugares. Portanto, era natural que, se a audiência migrou, um novo player entraria. Só que qual é a diferença do Brasil para o resto do mundo? E vamos falar, por exemplo, da NFL, que eu acho que é a que melhor soube surfar. A Amazon Prime, por exemplo, chegou para a NFL e falou: eu quero transmitir a NFL. Ficaram, não, mas eu tenho meus contratos com as grandes emissoras. E eles encontraram um método muito interessante. Criaram um novo dia, sem atrapalhar o negócio. Adicionaram um novo dia e aquele dia ficou para a Amazon Prime. E aí isso foi uma tendência na Premier League, porque todos estão conectados. Todo mundo está olhando para o que faz o americano no momento que eles começaram com isso. Então, ok, perdemos o Pay TV, então essas emissoras de Pay TV estão pagando menos do que poderiam, estão sangrando para pagar, e do outro lado você tem o Amazon, ou qualquer outra, Paramount, o nome que quiser ter. Só que para isso adicionei valor para o meu negócio. Olhando para o Brasil, é sempre a busca do hype. Então, por exemplo, é legal botar no YouTube? A FIFA está fazendo isso. Só que a FIFA também tem seu streaming próprio. Então ela está na TV aberta, ela está na TV fechada, ela está no streaming próprio e ela também está na Cazé TV. Vamos lá. Ah, porque o pessoal que gosta de narrador engraçadinho, comentarista fazendo graça, não vai gostar da FIFA, que é mais séria, sisuda. Então faz sentido adicionar uma nova forma de assistir, mais pelo lado do humor do que pelo lado jornalístico, vamos dizer assim. E os americanos, eles mostram que eles estão certos, você tem que adicionar valor. Então, a partir do momento que o único jogo que você vai poder ver é no YouTube, explode. É natural, isso aconteceu no Facebook também, teve um Grenal no Facebook, depois tivemos o YouTube Flamengo e Fluminense no Maracanã, exclusivo, mais de 3 milhões de pessoas. A gente já sabe que o Brasil é capaz de fazer isso. Agora, quem ganhou? O YouTube. Então, voltamos ao ponto inicial de quem é que tem que ganhar quando você muda a estrutura. É a NFL, é uma liga brasileira, se eles tivessem, são os clubes. Então, finalmente, eu acho que é isso, né? Eu acho que assim, tem uma melhora de novas plataformas, mas não financeiramente um retorno efetivo. É porque a NFL ganha mais dinheiro. Os clubes que são associados à NFL estão vendo uma construção de valor, como aconteceu com a NBA, como aconteceu até com a MLS, que é a liga de futebol nos Estados Unidos. Mas no Brasil, o fenômeno foi semelhante, os clubes passaram a ganhar mais dinheiro com essa nova dinâmica do streaming, de novas oportunidades, ou não? O clube... Porque antes a gente via campeonatos estaduais na TV. Hoje, se a gente vê e quando vê, acaba vendo no streaming. Só que a audiência é muito menor do que era no passado. Particularmente de campeonatos estaduais. Teve construção de valor ou se adicionou valor para os clubes ou se destruiu o valor dos clubes da maneira que foi feito no Brasil? Da maneira que foi feito para o Brasil, se destruiu o valor, e eu tenho como provar com dados científicos, não é uma opinião. Porque, por exemplo, em todos os estudos lá de fora, especialmente de uma empresa muito boa chamada Hellometrics, que é como se fosse uma Nielsen que mensura retorno de marcas patrocinadoras no esporte, tanto transmissão como digital. Então já começa aí a grande diferença. Lá eles olham rede social, então ele consegue entender que o YouTube é a pior rede social em termos de retorno de mídia. Então, para que serve um clube? Falar com o torcedor. O clube vai ter o patrocínio na camisa, a pessoa vai ver o jogo de futebol, está vendo o patrocínio, né? O patrocinador na camisa. Né? Então, esse é o retorno de mídia que você está falando. Exatamente. Pode ser tanto analógico, que seria a transmissão de TV, pode ser no online. No Brasil, para você ter uma ideia, não existe nenhuma empresa fazendo isso. Eles fariam aqui também, porque eles usam inteligência artificial, mas o que acontece? Aqui, por exemplo, é uma clipagem digital, vamos dizer assim. Então, quando vai para o digital, o que faz o Ibope Ripucon, que é quem analisa? Ele vai para o UOL, ele vai para o Terra, para o GE. Ok, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando o seguinte, aqueles posts todos, aquele espaço que você está ocupando no YouTube, quanto vale para o seu patrocinador? E aí, o que eu acho interessante? Esse estudo da Hellometrics mostra que o YouTube e a Core, que é uma outra empresa também, ambas que são concorrentes. O YouTube é a pior rede social. Então, entre todas as ligas americanas, sendo elas NFL, NBA, MLS, NHL, MLB, todas, a pior é o YouTube. Então, a minha leitura é o seguinte: tem um hype legal de você ter 3 milhões de pessoas conectadas. Quem são essas pessoas?
que nem são 3 milhões, né? 3 milhões de pessoas assistindo não serão 3 milhões de views, né? Não significa que são 3 milhões de pessoas, né? Porque às vezes o cara caiu, conectou de novo. Esses números são ainda complexos. Ainda que sejam 3 milhões. Mas suponhamos que sejam uns 3 milhões. 3 milhões é um número muito grande, assim como eu já participei de lives assim com grande audiência, só que não tem valor. Porque, assim, por mais que você considere, não, mas é uma nova mídia. É uma nova mídia cujo anunciante, vamos lá, quando você está tendo um jogo, pega a Cazé TV. A Cazé TV ela tem 2 anúncios. Ela tem anúncio do canal, então ela põe lá os anunciantes dela, mas tem os anúncios que o YouTube ganha. Então, quando o YouTube fecha uma parceria para os times, ou fecha uma parceria para uma Federação Paulista, o que quer que seja, ele está vislumbrando que vão ter milhões de pessoas que vão entrar lá para ver o jogo e vão ser obrigadas a ser impactadas pela publicidade que ela gera. Então, eu tenho um cálculo que, mais ou menos, acho que entre 6% e 7% do volume que poderia chegar em termos de publicidade para um clube, para um canal, fica no YouTube, enquanto o próprio dono do canal fica com os cliques ali, né, um pouquinho, né, uma migalha, vamos assim dizer. Então, tem muito youtuber que vive disso, para você ver o potencial desse negócio, mas quanto dinheiro ele está produzindo para o canal, quer dizer, para o YouTube, que é o canal dele. Então, trazendo para o futebol, não faz sentido uma Premier League fazer isso. Não faz sentido uma NFL fazer isso. Faz muito mais sentido um modelo em que ela possa monetizar, porque ela não trabalha para ela, né? Uma NFL, uma Premier League, todo o dinheiro que entra vai ser canalizado para os clubes. Então, os próprios clubes são preparados para falar o seguinte: eu não quero meus jogos no YouTube. O que a gente lê aqui no Brasil? Não, muito legal, vão ter os jogos no YouTube. Ele não está entendendo que a dinâmica é o contrário. Cada jogo daquele teria que ser pago por um valor astronômico, um pay-per-view, qualquer outra coisa nesse sentido, para valer a pena essa empreitada de partir, né, de pegar conteúdo premium, porque assim, o Campeonato Brasileiro é a maior competição da América Latina. Só tem a MLS, que é um pouco maior, senão seria das Américas. É por nossa incompetência que não é a maior das Américas. Então, assim, estamos falando maior que a Libertadores, maior que a Copa América, é o Campeonato Brasileiro. É que a gente trata como se fosse algo quando a gente pequeno, olha né? os valores, apesar de gerar bilhões, né, de licenciamento, o valor é pequeno quando eu converto para dólar e comparo com outras ligas. Por que isso acontece? Por vários motivos. O primeiro, a questão cambial, a gente pode ficar discutindo aqui que o câmbio, mas o câmbio é parte da nossa vida. Quem não aprendeu a lidar com o câmbio, que mude de país e vai viver numa economia estável, né? Vai morar na Noruega, que é tudo muito estável. Não. O brasileiro já tinha que ter aprendido a viver com o câmbio, falando o futebol, né, em particular. Sim. Mas o negócio, né? Mas o ponto crucial do nosso fracasso é que enquanto a Premier League, 53% do dinheiro de transmissão dela já vem do exterior, por questões óbvias, o mercado inglês é menor, já está saturado, mas tem também toda uma influência que a Premier League conseguiu construir ao longo dos anos, das décadas, na Ásia, Oriente Médio, Estados Unidos, ela ganha muito dinheiro, 53%. No Brasil não chega a 1%. Então não tem como também a gente querer que o mercado brasileiro sozinho pague essa conta. Então, uma liga internacional, os times internacionais, né, pensando em Champions League ou pensando em ligas europeias, todas estão olhando para o mercado internacional. É jogo da Espanha na Arábia Saudita, é jogo nos Estados Unidos, vários países do Oriente Médio comprando clubes exatamente nesses mercados, visando o quê? Ampliar o impacto global da sua marca. Então você pega tanto uma Qatar, ou você pega, por exemplo, uma Etihad, todos que compraram clubes, é um patrocínio caro, vamos dizer assim, mas é dela. As entregas são as melhores possíveis. Então, há uma guerra geopolítica do futebol, onde clubes e ligas se transformaram em plataformas. E nós estamos olhando para isso, conhecendo isso, quer dizer, eu não sou nenhum conhecedor profundo, maior do que os próprios clubes ou as ligas, é o desinteresse que o brasileiro tem pela expansão internacional. Então, não tem como a gente crescer. Pega a NBA. A NBA, ela é hoje 1/3 em termos de mídia, de grana, de tudo, de uma NFL. Não só numa questão financeira. Estou pensando em interesse, audiência. Mais de 1/3 dos americanos acompanham futebol americano, enquanto a NBA é 10%. Então, assim, não dá para comparar. Só que quando a gente vai para fora, a NBA é muito maior que a NFL. Mesmo que a NFL fature mais, somando tudo, quando a gente olha a comparação de redes sociais, de acordos, desses escritórios pelo mundo, a NBA dá um banho. Por quê? Basquete, um esporte mais global, que tem muito mais impacto, e o futebol americano começou a correr atrás, tanto é que já fez até jogos aqui. Então, olha que interessante. A NBA está muito mais na frente da NFL, só que a NFL tomou uma decisão que a NBA não pode tomar. Trazer jogos oficiais para um país como o Brasil, por quê? Precisa de um estádio, temos. Ginásio, não temos. Então, é interessante, né? Porque
Olha como a NFL aproveitou muito, ela cresceu demais. A proximidade com o futebol facilita a entrada no Brasil. Facilitou demais para fazer isso no México. Então, enquanto aqui é a NBA House, a NFL está botando no jogo. Mas isso deve acontecer com o tempo. É que o basquete brasileiro não sustenta um ginásio, vamos dizer assim, como é o caso do futebol. Mas me parece que não faz sentido o futebol brasileiro ser tão doméstico, ser tão literalmente a gente focado... exporta jogador, né? Mas o jogador, não o espetáculo. Né? Então, eu acho que o grande mindset que tem que ser mudado, e eu acho que uma liga forte, uma Libra, poderiam ser o embrião de falar o seguinte, cara, é tanto dinheiro que nós podemos gerar no mercado internacional, porque assim, eu trabalhei num projeto fora do Brasil, olhando para a paquetização que eles chamam, os espanhóis, que você divide em vários fragmentos os direitos, que pode ter jogo, highlights, melhores momentos, até questões novas, como, por exemplo, humor, né, que você pode criar e falar o seguinte, olha, os jogos têm esse preço, os melhores momentos têm esse preço. Eu vejo a BBC, por exemplo. Durante anos, a BBC ficava mostrando foto, né? Acabava a rodada da Premier League, ela mostrando foto. Ela foi lá e adquiriu um pacote de highlights, porque para ela interessa mais ter os melhores momentos, jornalisticamente falando, e lá é comercializado, diferente daqui. E aí, isso é um produto novo. Então, assim, eu acho que o mercado internacional podia comprar, por exemplo, programetes, como tem, por exemplo, a NBA, a própria Premier League, a NFL, programas que vão se passar falando um pouco do futebol brasileiro dentro desse contexto mais entretenimento, mais um produto de marketing do que especialmente vender jogadores, que é o nosso métier hoje. Né? Mas onde está a barreira para a gente viabilizar isso? Para os clubes viabilizarem? É na federação, é nos próprios clubes? É numa gestão antiquada? Onde está o gargalo hoje em dia para a gente conseguir... A própria seleção talvez diga muito sobre o momento que a gente está, né? Mas quais são os gargalos? São vários problemas estruturais. Não dá para a gente também achar que é um problema de um clube que com uma canetada, mas existe um problema estrutural no futebol brasileiro que é, com o fim do Clube dos 13, até agora, há um vácuo de espaço de poder no futebol brasileiro. Porque a CBF está em frangalhos, aí entra presidente, sai presidente, o Brasil quase fora da Copa, aquela coisa toda... Mas a CBF é muito rica. Então a CBF publicou no seu balanço, ela tem 2,4 bi de reais no banco. Quer dizer, uma loucura. Ela tinha 1 bi. Caramba. Ela foi de 1 bi para 1,4 bi em um ano. Quer dizer, enquanto os clubes estão fechando no prejuízo, assim, um prejuízo homérico. Então o que eu sinto? Eu sinto que tem essa questão onde a CBF tem um produto muito rentável, que é a seleção, onde está o Itaú, Ambev, Vivo e tantas outras, que não se pronunciam, que estão vendo suas marcas sendo danificadas por más gestões e não é de agora. Estou falando desde o 7-1. Né? Então, estamos falando desde o 7-1 para cá, vamos dizer, até um pouco antes do 7-1, mas com o 7-1 acho que degringolou. E os clubes vão a rebote disso. Então, por exemplo, temos as ligas, mas quem organiza a competição? A CBF. Quem cuida dos árbitros? A Confederação. STJD, doping, quer dizer, toda a estrutura. Então, isso custa. E a CBF é a única que sozinha tem dinheiro e muito dinheiro para poder cuidar disso, embora não faça, né? Diz que vai fazer o árbitro, depois não faz. Então, os clubes têm que entender o seguinte, eles são os donos do produto. Como aconteceu lá na Copa União, vamos dizer assim, mas era uma coisa embrionária, com custos muito inferiores aos atuais, o mundo é caríssimo. Então, os clubes têm que se unir e estipular um valor para a organização desse sistema. Então, vou pegar a La Liga. Ela gasta 300 milhões de euros por ano entre marketing, direitos, né, produção de conteúdo, advogados, escritórios pelo mundo, quer dizer, aí tem que ver, mas o clube quer gastar esse dinheiro? Não, ele não tem opção, porque a La Liga, quando foi criada, ou quando vieram os novos contratos, ela estipulou que é o seguinte, o dinheiro vai para os clubes, mas uma parte desse dinheiro fica não para salários nababescos, que também devem ter, mas principalmente para essa expansão comercial. Então, a NBA fez a mesma coisa, abriu um escritório no Brasil em 2012, quer dizer, olha quanto dinheiro eles já colocaram nesse escritório. Hoje a NBA tem mais patrocínios de qualidade, vamos dizer assim, que qualquer clube. Sadia, XP, podemos ficar aqui falando todas as marcas que estão lá na NBA e que não são obrigatoriamente marcas de segunda linha ou de terceira linha que a gente se acostumou a ver, ou pelas bets, ou pelos bancos banco digital. É muito raro a gente ter as tops, né, do mercado patrocinando a camisa dos clubes, diferente de outros mercados. Então, me parece que a gente errou a mão em vários sentidos, mas uma liga, eu acho, nesse momento, eu até escrevi no Twitter esses dias,
a Liga, nesse momento, nunca esteve tão próxima, embora pareça impossível, porque dada essa situação, né, praticamente irreversível, que vão colocar o presidente o filho do presidente da Federação de Roraima, é a hora de falar o seguinte: então você fica com os estaduais e nós vamos criar o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B e uma liga, só que a gente não consegue por questões políticas. Então, você vê que tem clubes que apoiaram o atual clube presidente. Contra clube ou divisão de clubes, né? Porque assim, falam, a federação tem poder, mas ela não pode ir contra uma lei que está em vigor, que diz o seguinte: se os clubes quiserem organizar uma liga, eles podem. Não há nenhuma restrição. Aconteceu na Europa. Todos os clubes fizeram a cisão com a Federação Nacional, onde a federação ficou com a seleção, mas também competições menores, a Copa do Rei, a Copa do Brasil, ok, fica com a CBF, e os clubes vão, eles exigir quando que a Copa do Brasil vai acontecer. Por quê? Qual que é o grande desafio? O Campeonato Brasileiro é disparado a galinha dos ovos de ouro dos clubes. Pode olhar os balanços. Começa o Paulistão, o Carioca, as receitas despencam, enquanto que no Brasileirão as receitas são bem mais altas. Então, se a gente tivesse um Brasileirão de fevereiro a novembro, vamos dizer assim, ganhariam muito mais, por questões óbvias. Um Flamengo e Grêmio vale mais que um Palmeiras e Mirassol. Quer dizer, não dá para comparar os produtos. Então, por exemplo, não dá para a gente ir danificando o produto e o produto crescendo. Então, por exemplo, hoje os dias de transmissão eles estão estagnados. Ok, em 2025 vai começar um novo contrato, vem com crescimento, mas vamos ver em relação ao potencial que esses clubes poderiam gerar, né? Porque, por exemplo, sempre falam isso. Está crescendo de forma desigual. Então, por exemplo, dificilmente o Palmeiras ou o Flamengo, aí vamos pegar Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, alguma SAF aí nova, né? Um Bahia, um Cruzeiro, tá aí. Então, assim, todos os demais são coadjuvantes. É isso, porque o que acontece? O dinheiro não está igual para todo mundo, como aconteceu nos Estados Unidos, como acontece na Europa. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem um limite de gasto, né? Quanto cada um pode gastar. Tem o draft, né? Que tem uma série de regras para... São mecanismos de equilíbrio, mas a questão mais fundamental que eu acho louco é assim, essas duas coisas que estão conectadas. O draft é incrível, mas é uma coisa muito americana, eu acho que seria difícil a gente conseguir importar. Mas aumentar o dinheiro da TV de forma equilibrada e exigir que os clubes gastem num teto, por exemplo... Eu sempre gosto dessa análise. O Golden State ele fatura o dobro dos outros. Por causa do estádio, porque é São Francisco. Cidade. Porque também é um time super moderno, que tem grandes patrocínios. Só que ele não pode gastar. Então, por exemplo, faz o ginásio, tem CT, mas no salário é parecido com o do Denver. Ele vai lá e perde do Denver. Porque o Denver, uma cidade muito menor, com muito menos potencial econômico, não teria condições de competir contra um Boston ou contra um Lakers. E ele é melhor. Essa é a mágica. Esse ano na NBA, eu sou bastante aficionado, das ligas americanas é a que eu mais gosto, não só pela questão do esporte, que é o que eu gosto, mas principalmente porque ela é muito disruptiva. A NFL é mais conservadora e a NBA vai tomando decisões que nenhuma outra liga nunca tomou, como essa questão, por exemplo, de você ter hoje 4 times entre as finais, né, das conferências que não foram campeões. E teve o Denver, recentemente, também nunca tinha sido campeão. Então, você ter campeões inéditos, ou de muito tempo, que nem o Knicks teve aquele alvoroço em Nova York, não chegava uma final de conferência há 25 anos. Então, quando o clube acerta o esportivo, que é aí uma questão muito particular de cada clube, o dinheiro está lá. Então, assim, ele errou. Vários clubes de NBA, por exemplo, meteram os pés pelas mãos e erraram, como acontece no futebol, como acontece no futebol europeu. Mas quando você acerta o esportivo, não é uma questão econômica, é uma questão esportiva, dando chance para que as audiências melhorem, para que o patrocinador se motive a colocar mais dinheiro, porque quando há, de certa maneira, essa dúvida do que vai acontecer, mercado de apostas, todo mundo gosta dessa incerteza que se cria em ligas bem organizadas. Então, quando, por exemplo, um time de NBA que nunca foi campeão é campeão, como aconteceu em alguns momentos, isso tem um valor enorme. Quando ganha um Boston, é meio aquela questão que o Flamengo é campeão, né, ou que o Palmeiras é campeão. Então, quanto mais equilibrada for a liga, e é cada vez mais difícil, né, porque você tem... No caso das ligas europeias, um controle da TV, mas patrocínios, excursões, venda de camisa. O Manchester City é muito maior do que qualquer clube que recebe parecido com ele da TV. Então, não tem jeito. O Flamengo vai sempre faturar mais que o Mirassol. Mas se você tem um equilíbrio sempre maior... o mais rico, né? Não tem jeito. Mas quando você equilibra, de um lado, a receita dividida e do outro, o controle da distribuição, do uso desse recurso, no sentido de... Você pode fazer o estádio mais lindo do mundo. Você não pode ter o maior salário
por exemplo, tem uma diferença salarial entre, por exemplo, o primeiro e o último no Brasil de mais de 10 vezes. Quer dizer, como é que um time que gasta 10 vezes menos que o outro vai ser campeão? Não vai, a gente já sabe disso. Então, o Atlético Goianiense, o Mirassol, o Novo Horizontino, quando chegam numa competição contra um Flamengo, pode apostar que o Flamengo vai ganhar, porque pode acontecer o improvável uma vez. Não sempre. Né? É curioso, eu estava lembrando da Fórmula 1, né, que uma das razões dela ter dificuldade de crescer a audiência em vários lugares é que tem sempre o mesmo piloto ganhando, né? O Verstappen ganha. E aí a audiência, particularmente nos Estados Unidos, né? O mercado americano não gosta de ter sempre o mesmo vencedor. Acho que nenhum mercado gosta, né? A gente se acostuma com essa mesmice, mas o mercado mais pujante é aquele mercado em que você a cada ano tem um novo, né? E isso vai dando é o storytelling que todos querem. A Liga, no caso a Fórmula 1, mas também as marcas, porque, por exemplo, na Drive to Survive, mostrava claramente a importância que as marcas, tipo Google e McLaren, o gasto, a maior verba de patrocínio do Google era a McLaren, não era uma NBA, por exemplo. Então, e aí quando não performa, a pressão vem. Então é muito interessante que as marcas de tecnologia, especialmente tecnologia, estou falando tanto a AWS como o caso, né, da Oracle, que está na Red Bull, muito presente, ou o Google na McLaren, e muitas SAP, a mesma coisa, elas usam aquilo ali não apenas como visibilidade de marca, mas como um local de testes das suas novas tecnologias. E aí eu chego ao ponto onde os clubes brasileiros não estão entendendo a dinâmica da coisa. Então a AWS, por exemplo, ela transmite, mas ela tem uma parceria com a Fórmula 1 que ela coloca em real time, via inteligência artificial, que nós estamos vendo as transmissões, está meio videogame, né? Isso tudo é graças ao patrocinador. Não tem como a Fórmula 1, com o faturamento dela, que é alto, mas está longe de ser uma Premier League ou uma NFL, fazer isso. Então, é isso que os clubes não estão entendendo. Enquanto você vai botando bet ou patrocínios de segunda linha, você está perdendo a chance de ter uma empresa de ponta, que além do dinheiro que ela vai colocar, que é uma coisa importante, o que ela traz para a indústria, né? Em termos de inovação, porque a inovação ela vem desse híbrido, né? Entre a marca patrocinadora e a liga. Não dá para fazer nada tudo sozinho. Nenhuma liga conseguiria, muito menos um futebol brasileiro que está engatinhando ainda. O mercado de bets é bom ou ruim para o futebol brasileiro? Eu responderia que o mercado de bets ele não tem como viver sem ele, no sentido que assim, ele existe. Então, ele é endêmico. A gente falava que a marca endêmica do esporte é a Nike, é a Adidas, é a Puma. Faz todo sentido. Mas o bet também é uma marca endêmica. Por mais que ela faça mal, é viciante. Eu sou um cara super crítico, não aposto, não gosto. Um dia eu tenho uma filha de 14 anos, quando ela tinha 11, 12, eu perguntei para ela, me fala 5 patrocinadores do futebol brasileiro. Ela só sabia falar bet. Ela falou Nike ou Adidas, mas só sabia falar bet. Não é normal que uma criança de 11 anos, que ela vê muito esporte comigo, então ela estava impactada, totalmente impactada. E aí eu comecei a entender a gravidade, porque assim, os meus estudos, todos eles mostram que quem pratica esporte quando muito jovem, no caso da minha filha que joga bola, joga handball e pratica o esporte há muito tempo, cada vez mais cedo fica conectada com marcas esportivas. Então, qual é a tendência? Pratica esporte na infância e adolescência, virará consumidor ativo de marcas patrocinadoras. E aí você tem a Nike, Adidas, Puma, legal. E aí? É um banco? Não. É uma seguradora? É uma empresa de veículo? É uma telefonia? Não. Produto de consumo geral, Coca-Cola? Não. É bet. Aí volta para o ponto. Quem mais aposta hoje é jovem, então dobra o engajamento em apostas entre os mais jovens e entre os mais pobres. Porque o cara que tem muita grana e aposta, ele pode estar viciado, mas ele não está colocando em risco o salário dele integral. Então, eu vi várias histórias, e eu acompanhando muitos estudos que estão saindo sobre isso, garotos, né, entregadores, tal, com salários aí de 2, 3 mil, que quando apostam, ele aposta, vou apostar aqui para pedir uma pizza. Se vier a grana, eu peço 2 pizzas. Aí perde, não pede pizza nenhuma. Então, isso está acontecendo, porque há estudos de varejo, o impacto no varejo foi brutal, porque o endividamento do brasileiro já é enorme, né? Basta ver o cartão de crédito, como é que é a situação. Somado à bet, diminuiu em 30% vendas de vários setores, de alimento a remédio, a universidade. Então, nós estamos com um problema social grave, que não é só por conta da bet. Eu acho que o sucateamento, né, dos salários, né, um número enorme de pessoas que abrem mão de um CLT para ser entregador, legal, no bruto ele fatura mais, mas ele tem também, além de todos os riscos, então eu acho que tem um risco muito grande para o país, né, dessa falta de empregos de qualidade, mas do outro lado, pensando na indústria do entretenimento,
É menos dinheiro para o cara comprar camisa, é menos dinheiro para o cara assinar um streaming, porque se ele começa a gastar no Bet, o clube não tem uma remuneração variável, vamos dizer assim, com o contrato com a Bet, porque a Bet ela investe no clube, nas competições, nos influencers, quer dizer, tem uma série de questões. Então eu acho que a tendência no futuro, tá? É a Bet ser proibida com patrocínio e publicidade, vai acontecer, vai demorar porque tem uma pressão enorme para que não aconteça, que assim, eu sempre falo, o cara que cria a lei da Bet, depois, antes tinha criado a lei da SAF, ele já não está mais lá, mas a SAF hoje tem um prejuízo enorme, porque não tem regulação nenhuma, e a Bet virou um problema de saúde pública. E os caras estão ali, os que criaram, ganhando dinheiro, ok. Eu entendo que o capitalismo funciona assim, sem regras, é uma selva. Com regras, dá para você ter uma certa condução. Então, por exemplo, Inglaterra e Espanha, já, mesmo que os clubes dependam muito dos patrocínios, cortaram o Bet como patrocínio, por quê? É um serviço digital. Então, quando é digital, você consegue ter certas limitações. Sei lá, eu pessoalmente sou bastante cético a esses patrocínios de Bet, mas quando eu ligo a televisão e vejo que das 10 marcas expostas, 8 são bets, porque você tem as da camisa, além das placas, ambulâncias, você tem um monte de outros locais. Entendeu? E a forte presença da Bet também acaba afastando aquele patrocinador mais nobre, como você falou, né? Uma Oracle, um Google, que leva também expertise para dentro. É um problema também a Bet ser tão predominante dentro do mercado esportivo? É um problema porque eles pagam muito mais. Eu sempre brinco. Eu estou acostumado a lidar com um patrocinador que faz conta. Quer dizer o seguinte, quero pagar o mínimo, que aquela propriedade vale, claro, tem um valor mínimo que tem que ser negociado, mas eu não quero gastar dinheiro, rasgar dinheiro, né? E recolher o máximo de retorno, ter o ROI mais alto possível. Então é o normal. Então, qualquer marca que vai para uma propriedade, por mais cara que ela seja, está fazendo conta. Pô, vou patrocinar a NFL e vai me custar 150 milhões de dólares por ano. Aí o cara analisa e fala, não, mas não tem nenhuma liga como a NFL, aqui nos Estados Unidos ela é potência. Bom, vou patrocinar. Estou falando de Visa, estou falando de Gatorade, estou falando dessas marcas desse porte. Quando vai para a Bet, não tem essa conta. Eu já conversei com várias bets, eles não estão preocupados com dinheiro. Não, dinheiro eu tenho. Eu quero saber se vai dar o retorno do jeito que você está falando ou não. Mas o retorno deles é um retorno de consumo. Então, diferente de um patrocinador que está ali pensando em awareness, em fazer uma ação de relacionamento, e ok, vender é importante, eu bato muito nessa tecla que o ROI é uma soma, né, de comunicação, relacionamento e vendas, então, e aí você consegue ter um ROI, mas não dá para você ter única e exclusiva conversão em ativação, que é apostar. Né? Então, eu acho que, por exemplo, vou dar um exemplo do Spotify. O Spotify é música. Olha o que ele está fazendo. Ele está transformando a camisa do Barça, que era vendida, sei lá, a 100 euros, que já é um valor enorme, em 400, 500, 600 euros, porque são camisas especiais. Então, olha o tamanho da oportunidade, graças ao quê? Aos cantores, que são relação direta do Spotify. O próprio Spotify, por exemplo, ele faz uma ação que eu acho muito louca, que é o seguinte, ele só patrocina o Barça, como qualquer patrocinador. Aí ele faz o match das suas playlists com os jogadores do Barça. Tá, venha ver as músicas que o Rafinha escuta antes do jogo, tá, uma coisa simples. Só que só pode entrar via aplicativo Spotify. Então, se aquele cara Deezer, por exemplo, mas, pô, eu gosto do Barça, queria saber, pô, que música que o Rafinha ouve, o cara vai se cadastrar no grátis. E ele vai poder entrar. Ele não consegue entrar sem o login no aplicativo. Uhum. Então, o que eu sinto? Eu que sou usuário Spotify, cara, eu mandei para minha filha. Eu não vou mandar nada de bet para minha filha. Mas eu mandei para minha filha, olha, filha, vê aí quais são os matches dos jogadores, o Lamine Yamal, vê que música ele ouve. E ela voltou para mim. E outras ações que os clubes europeus fazem, banais, graças ao patrocinador, e não tem nada a ver com o produto do patrocinador em si. Comprar um produto, como é o caso da Bet. Então, eu acho que também tem uma experiência de marketing que os patrocinadores top conhecem. Quando eu fui na NBA House, todas as vezes que eu vou, eu fico entusiasmado porque eu falo assim, dá para fazer no Brasil. Porque assim, ok, a NBA tem a desculpa, entre aspas, de ser americana, então ela já pode ter essa pegada mais marketing esportivo, que é o quê? Você vai numa NBA House, você pagou, no caso, quando você sai com tanta sacola, você participou das brincadeiras, ganhou brinde, no final a Sadia te dá um mac and cheese, então no final das contas, você volta para casa dizendo, pô, eu paguei, me diverti e ainda saí com um monte de coisa. Então, é o brinde da Sadia, é o brinde da XP, é o brinde da Gatorade, você passa o dia ali, o que menos tem é jogo de basquete. Entendi. Entendeu? Então, eu acho também, sabe, que tem uma cultura de marketing esportivo que é comum no mundo das empresas. Qualquer ativação de marca hoje, promocional, ponto de venda, é igual no mundo todo. O Brasil faz, o mundo todo faz. No futebol é que a gente se esqueceu que nós somos parte
desse contexto também de consumo e entretenimento. Agora, para uma marca como Itaú, Vivo, né, que patrocina a seleção brasileira, como não sei se você tem visão, né? Claro, a gente tem que perguntar para elas, mas elas também não vão responder, né? Qual é o impacto que tem uma série de polêmicas, né, escândalos, muitas vezes, em torno da CBF, troca de presidente, corrupção? Pô, escândalo de corrupção e tem um banco patrocinando, né? E esse banco listado em bolsa, né? E um banco que não vai lá e não cancela o patrocínio, né? Deveria cancelar? Não deveria cancelar? Enfim, eu tenho dificuldade de entender essa lógica. Assim, acho que é muito particular do esporte. É né? muito particular, porque assim, uma coisa que eu aprendi no mundo corporativo, quem detém o capital detém o poder, em todas as circunstâncias. Sendo governo, sendo banco, ou sendo qualquer outro setor. Pegando a FIFA, quando a FIFA teve aquele caso, né, do Blatter, a Visa não abriu mão do patrocínio, a Adidas não abriu mão, porque assim, tem um bloqueio de concorrência aí também, que é o seguinte: se eu sair, por mais ético que eu seja, talvez meu concorrente seja menos ético e entre. Se o Itaú sai, o Bradesco entra. Se a Adidas sai, a Nike entra. Então é uma propriedade que ela não pode perder. Então o que eles fizeram? Uma pressão para a mudança. Vamos dizer que o Infantino está longe do ideal, mas ele conseguiu aglutinar forças para que fosse eleito, com essa desculpa de que agora é uma nova era, uma nova forma, mas a gente viu as mortes, né, nos estados do Catar, a superpoluição. Agora ele quer fazer uma Copa do Mundo que cruza o oceano, quer dizer, no auge, né, do aquecimento global. Então, assim, você vê que é farinha do mesmo saco no sentido político, mas Visa, Adidas, Ambev pressionaram internamente para a mudança, porque eles bancam uma parte da festa. Então, as emissoras de TV também, você vê que está dando esses rolos, né? Deu uns atritos. A ESPN puniu jornalistas daquela época, Sim, porque não foi informado, e hoje o presidente não está mais lá. Quer dizer, o cara que ligou pedindo a cabeça dos caras nem é mais o presidente. Então, olha como as coisas estão invertidas no Brasil, né? Então, em vez de dar o respaldo para o jornalista, fazer o trabalho dele e derrubar um presidente que não é bom, né? E eu acho que a Piauí fez um ótimo trabalho, mas eu critiquei que a Piauí podia ter soltado antes das eleições, nem ter permitido que chegasse. Então, tudo isso para falar o seguinte: a Ambev, a Vivo, o próprio Itaú, CIMED, marcas, muitas delas que estão na Bolsa de Valores. A Mastercard patrocinava até pouco tempo Bolsa dos Estados Unidos, entendeu? Então, amanhã sai um escândalo e ele vai dizer: não, eu não sabia. É com o dinheiro deles que tudo acontece, porque sem patrocínio, a CBF, metade do faturamento dela vem dos patrocinadores. Não dá para você simplesmente falar: não, isso não é tão relevante. É a receita mais importante da CBF. Então, me parece que, de um lado, os fãs de futebol odeiam a CBF, que eu falo isso. Que é? Eu fiz uma análise, né, analisando as redes sociais dos clubes e da CBF. É uma surra que clubes minúsculos, ou pequenos, vamos dizer assim, né, médios para pequenos, são muito mais impactantes em rede social do que a CBF. Porque, claro, quando o cara vai falar com a CBF é para xingar. É um saque do torcedor revoltado. Então, imagina o patrocinador pensando: não, vou patrocinar a CBF para poder ganhar o torcedor, e do outro lado, nas redes sociais, por exemplo, é só xingamento, é só palavrão, não é nenhuma coisa legal. Então, o Itaú fez aquele filme, nunca vou esquecer, o filme da Copa de 2022. Foi super legal o filme. Não representava nenhuma verdade, mas era legal. O que aconteceu? Bombou o filme porque estava na expectativa. O Brasil perdeu, não se fala mais nisso, porque foi uma vergonha. O Brasil perdeu a Copa de novo e não sei o quê. Então, essa linha tênue entre parece que agora vai e nunca vai, por quê? Porque a população já percebeu que a Copa do Mundo... Eu vou falar uma coisa que vai me doer o que eu vou falar agora. Mas até, sei lá, 2002 não era assim. Mas 2006 começou a degringolar e daí em diante acabou. Tem uma pesquisa da MindMiners, que é uma empresa muito séria que faz pesquisas online, que ela falava o seguinte, que o maior motivo para motivar as pessoas a verem o jogo de Copa era fazer churrasco entre amigos, ou encontrar a família e os amigos. Então não era o jogo mais. Como você vê na Colômbia, eu estive lá em jogo de Copa, a na Colômbia Argentina. É um negócio maluco. Na Argentina, né? Na Europa, né? Nos Estados Unidos, os caras param para torcer pela sua seleção de verdade. Nós não. É a desculpa para não ir ao trabalho, fazer um churrasco entre amigos. Eu fiz vários em 2022, mas assim, ninguém está muito preocupado mais com o jogo mesmo. Perdeu essa conexão por conta da má gestão da CBF. Então volta. Enquanto, sei lá, você tem um patrocinador, XP, por exemplo, indo para o NBA, porque viu que lá tem uma aderência muito grande para a marca, público jovem, com poder aquisitivo, o Itaú, que também está olhando para o mesmo público, né, pensar o Personalité, por exemplo,
está conectado à CBF com todos os seus problemas de gestão e também má versão desses recursos que são privados, mas que poderiam sofrer, na minha opinião, uma intervenção dessas marcas, dizendo o seguinte: o que você faz com o meu dinheiro? Por que é tanta polêmica em torno dos patrocínios? Né? Então, hoje, marcas enormes, as líderes de mercado, vamos dizer assim, estão na CBF, e você não vê um retorno. Tanto é verdade que quando sai pesquisa de recall, outros bancos, tipo a Caixa, que nem patrocina mais, aparece à frente do Itaú. Claro, porque a Caixa patrocinou durante anos todos os clubes. Então isso acontece com bastante frequência, até marcas que não patrocinam na frente de patrocinadores da CBF por conta de não ter o impacto que deveria ter. Mas mesmo assim as marcas continuam, né? Talvez não faça sentido do ponto de vista do retorno do investimento, o ROI não se justifica, mas ao mesmo tempo elas permanecem. Tem uma questão política também? Eu acho que tem várias questões, política, tem os planos de mídia, por exemplo, pegar o caso de uma Ambev. Ela já definiu que Brahma é futebol, Guaraná Antártica é futebol feminino. Tipo, ela entende internamente que é estratégico para ela o futebol. Ela sabe dos problemas, mas ela acha que vale a pena, mas não está resolvendo. Quer dizer, ela pode... A lógica de estar num clube, a gente sabe a força que o futebol... Né? No Brasil, o esporte, mas o futebol tem. Assim, as pessoas param para ver futebol. Ainda, particularmente de clube. Acho que seleção, bem menos do que já foi no passado, ainda param, mas menos, não tem a mesma paixão. Mas clube ainda é um negócio muito forte, né? E numa economia de atenção como a gente vive, fragmentada, com muita opção, o esporte, né? Por isso que a NFL pode cobrar tanto de direito, NBA, você consegue reunir um grande número de pessoas consumindo a mesma mensagem ao mesmo tempo. Então, eu entendo a lógica disso. Mas, para mim, de fato, assim, é difícil entender a lógica de um Itaú, uma Vivo, botar um dinheiro considerável na CBF. Pois é, eu vejo que também tem uma linha tênue entre como as marcas, os publicitários, né, das agências tratam o esporte como mídia. Parece mídia, mas não é. Então, por exemplo, comprar mídia, você vai lá e manda sua mensagem. Então, por exemplo, o Itaú vai lá, faz uma campanha com a Fernanda Montenegro, a agência criou o filme, acabou. Ninguém interveio, não tem nenhum risco de dar errado, né, vamos dizer assim. O patrocínio não tem nada a ver com isso. Então, o executivo de marketing da marca e o publicitário, eles entendem de forma muito equivocada o que é um patrocínio. Então, por exemplo, quando você patrocina um clube, você amarrou a cultura organizacional da sua marca com a cultura organizacional daquele clube. E é fato. Por mais que você diga que não, que as pessoas não interpretam dessa maneira, elas estão equivocadas, porque a lógica do patrocínio vem do mecenato, vamos dizer assim. Era uma ajuda. Hoje, não é mais uma ajuda, tem uma troca bastante clara. Eu te dou dinheiro e você me dá visibilidade, clientes, retorno. Mas, para que isso aconteça, você assina um contrato de anos, você está exposto nos uniformes, em propriedades, você faz posts, né, você faz ativações com a torcida. Não dá para simplesmente tratar como se fosse comprar mídia na Globo. Não é a mesma coisa. Então, eu acho que está faltando esse entendimento porque a marca não está entendendo o quanto danoso pode ser para a marca dela ter, por exemplo, vamos falar de coisas ligadas ao racismo, ou coisas ligadas, por exemplo, à misoginia, ou, sei lá, sexismo, também a má gestão, ou a corrupção. Então, não é só o racismo que é feio. O que a CBF faz também embora ela defenda, e eu acho que ela faz uma campanha muito bonita, ela se juntou com uma entidade muito séria, que é o Observatório, que, na verdade, não tem para onde correr, porque está olhando aí o novo presidente vai chegar, se vai ter, se não vai ter. Então, assim, o racismo vira uma peça de publicidade e não algo essencial na luta contra. Então, o que eu quero mostrar com isso? Até uma entidade mal administrada como a CBF pode ter valores positivos nesse momento, como essa questão do racismo. Então, o que eu quero mostrar aqui? Assim, um pouquinho de lógica. Não faz sentido o filho do presidente da Federação de Roraima ser o presidente. Tanto é que está tendo agora um ruído, né? Os clubes estão começando a soltar notas. Pode ser que mude o jogo, mas o que vai mudar de verdade é a gente entender que tipo de gente a gente quer administrando o esporte brasileiro. Então, vários daqueles que eram tratados como deuses ou semideuses foram pegos, né, em várias questões de corrupção, caso do Nussmann, por exemplo. Então, falavam, mudou o vôlei e tal, legal, mudou o vôlei, mas depois levou o Brasil para uma bancarrota olímpica. Porque assim, o pessoal não gosta que eu fale isso, eu escrevo muito sobre isso,
Mas o Brasil não é potência olímpica. O Brasil é um embrião de potência olímpica. Potência olímpica é Porto Rico, né, que é minúsculo e chega com muito mais potência nas finais. Então, se a gente olhar a quantidade de finais que o Brasil não participa em Olimpíada em relação a outros que não ganharam medalha, nós estamos muito atrás. Então, a gente vive do quê? Que é enfiar o surf e o skate. Estamos ganhando umas medalhas novas, aí perdemos o vôlei, não chegamos no handball, não chegamos no basquete, nem no futebol, nem chegamos à Olimpíada no futebol. Então, tem uma crise muito grande em vários esportes no Brasil. Então, o que faltava, na minha opinião, para o futebol, para o COB, para as federações, é essa gestão mais corporativa dos recursos. É o seguinte, olha, o mundo das empresas qual que é? Eu tenho esse dinheiro aqui, eu vou investir com determinadas premissas para crescer. Então, por exemplo, eu tenho vários estudos que mostram o seguinte, o investimento no esporte, de base, educacional, na rua mesmo, quadrinhas, tem um impacto muito maior do que Bolsa Atleta. Por exemplo, o pessoal não gosta muito que eu fale isso, mas, por exemplo, você pega esses atletas de ponta, tipo a Rebeca. A Rebeca meu Deus, a Rebeca é o máximo. Mas a Rebeca não precisa mais do Bolsa Atleta. Desculpa, ela fecha um contrato de patrocínio com uma Volvo, ela tem que abrir mão do Bolsa Atleta e falar, olha, já estou num outro patamar, já estou faturando dinheiro privado, isso não vai acontecer nunca. Ela vai adicionando. Então, o que acontece? Aquele outro que não tem acesso à Volvo, né, por exemplo, falando da Volvo porque eu vi uma campanha muito legal dela com os elétricos da Volvo, achei demais. Mas me deu essa sensação de que acabou o dinheiro público para ela não precisa mais. Ela é a nova, sei lá, Simone Biles, né, que não vai viver de dinheiro público, ela vai atrás dos patrocinadores e vai ganhar muito mais dinheiro. A Simone Biles ganha muito mais dinheiro do que qualquer atleta brasileiro, por quê? Está no contexto americano, com marcas privadas, é óbvio, faz todo sentido. Então, eu acho que também está faltando esse entendimento que, assim, o clube não entende, a CBF não entende, nos esportes olímpicos também não. Você pode ver que o dinheiro que o COB arrecada, o grosso, não vai para as federações e para os atletas, fica no próprio COB, sede na Babesca, salários enormes. Então, é a mesma história em todas as federações e confederações. A Globo foi ainda é muito influente, né? Óbvio. Mas a quantidade de jogos que tinha dentro da Globo, essa predominância da Globo no futebol, ela perdeu espaço? Ou não? Fragmentou, né? Porque o que acontece? Quer queira, não, na hora que uma Amazon entra, tem muito dinheiro por trás. Não é o mercado brasileiro. O próprio YouTube, Amazon, YouTube. São players muito grandes. Então eu vejo que a Globo também percebeu que ela tinha que investir você até entende super disso, no Globoplay. E a Globoplay é uma das maiores receitas digitais do Brasil, se não for a maior. Então, mais que a Netflix, inclusive, né? Porque eu acho que tem... A Globo já tem mais de 140 milhões de Globo IDs, né? Que aí não entra o Globoplay, né? toda. Tem várias formas de você ecossistema, acessar né? o Globoplay, né? Então, por exemplo, você pode acessar um bem baratinho e um mais caro. A Netflix só tem qualidade de mais telas, menos telas, publicidade ou não, enquanto a Globo está dizendo o seguinte: você pode ver o Sport TV, você pode ver a Globo News, né? Você tem outros benefícios, então eu acho que isso faz dela um player importante. Até se você é assinante, né? Você tem o Globo ID lá, Globo.com, jornais, tem um ecossistema bem rico ali dentro da Globo, né? Isso ajuda, mas eu acho que, primeiro, ela teve que priorizar. Eu acho que a perda dos estaduais... Eu sempre brinco que assim, o mau cliente deixa para a concorrência. Eu quero ficar com o bom produto, né? Claro. Então, eu acho que a Globo percebeu que ela não podia mais ficar sangrando nos estaduais, porque os estaduais sobem por concorrência, não por qualidade. E é normal. Eu acho que assim, nem tudo na vida é porque aumentou a audiência, porque as pessoas perguntam, como que pode? A audiência não sobe e o valor sobe? Porque tem outros fatores dentro dessa concorrência. No mercado que chamar a atenção é muito mais difícil, você paga mais para chamar a atenção das pessoas. A audiência está lá estagnada em 20 pontos e a receita não para de crescer. Por outro lado, a audiência estar estagnada em 20 pontos também significa que você vai ter problemas de vender melhores publicidades. Então, a Globo, naquele modelão dela, né, do pacote futebol... Quando eu conversei com diretores da Globo na época, o que eu vi? A gente quer ter todos os esportes. Né? Os que saíram, Fórmula 1, estadual, eles queriam ter tudo isso, mas tinha que ser no preço certo. É isso. E aí tinha um desencontro entre valor, que era praticado no direito de transmissão, e quanto isso poderia entrar de patrocínio. E aí a determinação da Globo é: não faremos mais atividades esportivas que percam dinheiro dentro da casa. O que faz todo sentido. Num momento pressionado como aquele, né, a Globo estava passando por uma só Globo, né, isso aí na pandemia, rompeu, né, enfim,
não transmitiu estadual, teve a questão com de transmissão de campeonatos, foi uma relação dura ali, na mídia, pelo menos, retratada como atrito. Aí depende de que lado você ouvir, né? Porque, claro, a Globo não falou que brigou, o outro lado também não falou que brigou, mas a gente sabe que foi uma relação dura, né? De, olha, eu quero X, não tem X. Ah, então eu vou embora, então vai. Agora, Fórmula 1 foi para a Band e numa situação pior, num certo sentido, ou em todos os sentidos, porque o que se ouve no mercado é que a Liberty não recebe o direito da Fórmula 1. Está lá na Band, mas não recebe o direito. Por que não ficou na Globo? Porque a Globo também não aceitou o valor que a Liberty queria cobrar. Então, no final, o valor estava fora da realidade. O valor não era real, nem para a Band pagar. Porque é o que eu sempre falo, né? Se não se paga na Globo, que é a número 1, como é que vai se pagar no número 2 ou 3? E acho que isso acontece um pouco com futebol. Um pouco não, acontece com futebol. E tem uma coisa que ninguém analisa, que a gente estava discutindo no YouTube. É duro falar isso para as outras emissoras, mas saiu da Globo, caiu pela metade o valor. De audiência, de visibilidade mídia, de marca. De que marcas você vai atrair. Então, por exemplo, a Band é incrível com a cobertura que ela faz da Fórmula 1. Assim como o SBT com a Champions, mas não dá para comparar se tivesse na Globo. Então, assim, primeiro, quem está lá... Eu vejo, por exemplo, a Bundesliga tem jogos na cultura, no nosso futebol. Gente, ela não está entendendo, ela está destruindo um produto, porque assim, está passando o mesmo jogo na ESPN e no nosso futebol. Eu não consigo entender a lógica. A Bundesliga ela quer aumentar a audiência global dela, então ela está abrindo mão dessa análise mais criteriosa. Mas o que de fato acontece é que ninguém dá tanto valor se está ali, né, de fácil acesso, sem que haja uma remuneração. Porque se tem a remuneração, é lindo, que nem os americanos. Ganho o dinheiro e aumento minha audiência. Porque, né? E tem uma coisa meio maluca, assim, é usar a lógica do mercado americano no mercado brasileiro. Né? O mercado americano, historicamente, há décadas, os jogos vão mudando de canal. Né? Da NFL, por exemplo, muda de canal. Tem um acordo por X anos, tem 2 ou 3 transmitindo. Então, eles já criaram uma cultura, o esporte cresceu sendo visto em vários canais. Esse é um ponto. Segundo ponto, TV a cabo é muito forte lá. Sempre foi muito maior que a TV aberta. E no Brasil a lógica era diferente, né? No Brasil, assim, a gente... Ainda mais agora, né? Mas no Brasil, por décadas, o esporte era no único lugar na TV aberta. Mas se você assina hoje um plano da Vivo que te dá YouTube sem consumo de plano de dados, isso não existe nos Estados Unidos, porque, na verdade, o cara já tem uma internet com suficiente plano de dados. E o que acontece? Isso faz com que o cara não ligue a televisão, ele fica lá vendo o YouTube. Né? Porque ele pode usar o YouTube, no caso, o plano... Ou eu tenho um plano, por exemplo, da Amazon com a Prime, que eu não pago assinatura enquanto eu for vivo. É um plano eterno lá ali quando eu assinei. Aí eu fico pensando, olha o prejuízo da própria Prime, né, que vai tentando ganhar receita, mas assim, ela já está num modelo que eu acho que a NBA fez muito bem, do tecido social do país. Ela foi até a Vivo, Sim. Ela foi lá onde, na ponta, o brasileiro decide o que ele vai assistir pelo celular, por exemplo. Mas para mim a justificativa que eu ouvi, né, de levar, por exemplo, jogos da seleção para o YouTube. Ah, não, tipo, a gente vai vender por muito pouco agora, para não... Era uma briga ali que tinha com a Globo, a gente vai fazer por muito pouco, mas vai vir tanta audiência, tanta gente que no final vai se pagar e vai se mostrar um ótimo negócio. Esse ótimo negócio nunca veio, né? Não, até porque, pegar o caso da Cazé TV, que eles vivem pelo chat. Faça você o exercício, desça no chat da Cazé TV e veja se você, como marca corporativa, tem coragem de fazer uma ação com aquele monte de palavrões, com aquele monte de xingamentos, com aquele ambiente totalmente tóxico. Não é isso. Então, assim, desculpa. O YouTube, ele é aberto. Você não tem controle. O cara se logou, você sabe identificar ele. Legal. Mas muita gente não entra logado. Entra anônimo. Diferente de uma plataforma. Então eu vejo também que assim, é muito fácil, por exemplo. O Cazé TV é um gênio. O Cazé é um gênio. O trabalho dele é brilhante. É brilhante. Né? Ninguém discute isso. Não vou discutir a qualidade. Eu acho que ele peca muito jornalisticamente. Tá? Né? Nas Olimpíadas ficou claríssimo. Tinha a menor capacidade técnica. O canal. Né? Mas tem um público ali. Aquele público gosta daquilo. Só que como eu sou um cara bastante crítico com essa ignorância produzida no Brasil, porque assim, não estou falando só da população de baixa renda que não teve acesso a estudo. Não. Estou falando... Eu convivo com pessoas que estudaram nas melhores escolas, nas melhores universidades, eles não entendem essa dinâmica da ignorância, é ruim para todo mundo. Eu penso por mim, eu trabalho com consultoria estratégica. Se todo mundo ficar burro, acabou o meu negócio. Porque ele fala, não precisa disso, não precisa. Não precisa. Vamos ver, então, o que virou uma Premier League, o que virou uma La Liga,
Eu falo que eu morei na Espanha. A Espanha é um país pobre para os padrões europeus. É a segunda liga do futebol mundial em termos de faturamento. Como é que pode? Porque eles trabalharam arduamente para que isso acontecesse. Então, eu queria muito que o futebol entendesse que esses conceitos que nós estamos trazendo aqui e tantos outros que estão nos estudos pelo mundo afora, nunca foram aplicados efetivamente no Brasil. É sempre um vamos que vamos. Então, quando eu falo que o YouTube é danoso para os clubes, é porque não fui eu que disse. Eu estive numa Sportel, conversando com executivos dos maiores compradores, falando, não, está acontecendo isso no Brasil? Não, pelo amor de Deus. Por quê? De novo, conteúdo complementar com humor faz todo sentido. Então, a Cazé TV, se aquele canal, por exemplo, o cara gosta de palavrão. De novo, sou um pai. Eu não quero que minha filha fique vendo transmissão com palavrões. Não é pudico. A menina tinha 11, 12 anos, agora tem 14. Mas mesmo assim, para que ficar ouvindo palavrões? Eu brigo, quer aprender palavrão novo? Assiste a Cazé TV. Então, os anunciantes estão bancando tudo isso. Eles não estão se preocupando com isso. Mas, por exemplo, se começar a acontecer como já aconteceu coisas graves, o patrocinador é o primeiro a tirar o anúncio. Não, eu não corroboro com isso. Então não corrobore desde o princípio. Porque assim, o humor não necessariamente tem que ser tóxico, ou tem que ser agressivo, ou fazer bullying digital. Então, o chat da Cazé TV, porque eu sei que eu acompanho, o chat da Cazé TV, que todos falam, não, trabalhamos pelo chat, que o chat está bombando, mas está bombando de toxicidade. Aí vai lá, que marca patrocinadora vai soltar um link promocional lá no meio? Não está feito para isso. Então, de novo, mas na TV a cabo também não está. Mas as marcas têm um discurso de brand safety, de querer... As marcas sempre dizem que são a favor disso, daquilo e de pautas lindas e que e são super importantes, são super válidas, mas na hora de praticar não é o que acontece. Esse que é o ponto. Eu acho que as marcas também estão sendo administradas e é normal que isso aconteça, tá? As novas gerações chegam, que eu brinco, o cara é millennial, tinha um cargo de estagiário. Hoje ele é o presidente da empresa. Tem vários caras de 40, 38, que estão aí diretor de marketing. Então, o que acontece? Ele cresceu o quê? Com essa pegada do humor, sarcasmo, bullying. Trocando em miúdos. Bullying. Ele cresceu fazendo ou sofrendo bullying e ele vai para a empresa e ele não acha tão grave certas condições que depois, quando explode uma bomba, ele percebe a gravidade. Então, todas as marcas patrocinadoras estão expostas hoje. Todas. Porque todas que estão nos influencers, né? Por exemplo, eu fico horrorizado. Eu vejo os influencers falando, eu falo, gente, como que uma marca desse porte não se importa? Porque assim, não é uma coisa pudica, tá? Não é uma coisa de, que grave. Não. Estamos falando de valores importantes que deviam estar sendo defendidos e que o cara, porque está numa democracia e pode defender, mas a forma de você controlar isso, né, que o cara não fale tanta ignorância, é o anunciante. Fala, não, eu não corroboro. Então vai. Tem aquelas marcas que são típicas de podcast, não tem valor nenhum. Mas alguns já começam a ter marcas, que nem a Cazé TV, às vezes, estão falando coisas completamente fora da realidade, né, completamente desconectadas, né, do que valores humanos, de pensar, né, positivamente, como a gente pode impactar positivamente. E aí, de novo, né, Ravach, eu acho que assim, o papel da publicidade não é construir uma sociedade melhor. É uma das suas funções. Não é só vender também, né? Então, eu gostaria que tivesse esse equilíbrio, porque é muito legal as mensagens positivas, mas mais legal é o dia a dia positivo, né? A construção de storytelling. Eu só cobro das empresas, né? E eu sou crítico com relação às empresas. Assim, se você fala que é sustentável, que é ESG, que tem brand safety, né? Se você fala, tem que cumprir. Se você é uma empresa assim, não tô nem aí para isso. É um direito dela. Aí, livre mercado. Eu tenho uma birra, eu tenho algumas birras, né? Mas vai ter que lidar com a consequência disso. A maior birra que eu tenho, por exemplo, é a marca Jeep. Nada contra. Não tenho Jeep, também não critico quem tenha, tá? Porque eu acho que vende muito, porque é um baita carro, uma baita marca. Mas ele chama de. Ela fala: contato com a mãe natureza, carro 4x4 a diesel, emitindo. A maior poluição que tem é o diesel. Então o cara está comprando um carro a diesel porque o diesel é mais barato. A campanha publicitária diz que é pela mãe natureza, contato com a natureza, e é a marca mais poluidora, porque o que tem de Jeep a 4x4 andando na cidade, porque é mais barato o diesel, então, vamos lá, coloca o IPVA a 10% para quem compra carro a diesel, para andar na cidade. Entendeu? Então, é um pouco dessa ignorância que eu sinto que acabou sendo construída no mercado brasileiro, porque na Europa... Estados Unidos é um pouco também como a gente. Eu digo, a gente não se preocupa tanto assim de verdade. A marca fala, mas na Europa não. Você tem hoje marcas... a turma mais jovem não se preocupa de verdade? Eu acho que existe uma hipocrisia muito grande. Turma mais jovem, assim... 35, assim. Eu acho que existe uma hipocrisia muito grande. Eu sou super sustentável, mas não mexe no meu iFood, hein? Porque a motinho tem que chegar poluindo aqui na minha rua todo santo dia. Eu tenho minha vizinha, ela pede almoço e jantar iFood. Eu tô lá fazendo salada...
fritando um franguinho, e minha vizinha, a motinho dela chegando. Então, o que eu sinto? A rua está poluída não por minha causa. E eu não sou um millennial, nem Gen Z. Então, não é uma questão geracional, é uma questão de consciência. Então, por exemplo, eu só como orgânico. Me dá trabalho comer orgânico. Eu tenho um supermercado lá na Vila Madalena, que é super bom, que eu vou lá e compro, então eu não sou extorquido no supermercado. Mas assim, eu não compro nada que não seja orgânico. Na nossa casa só como orgânico. E eu não sou, sei lá, ultra radical comunista de esquerda. Entendeu? Então, eu acho que esses combos que foram criados no Brasil, de tipo, quem come orgânico é de esquerda. Não, quem come orgânico não quer morrer de câncer. Não tem nada a ver. Então, se o ar poluído de São Paulo era poluído? Era, mas ficou muito pior depois do iFood. O iFood, você tem mais de 70% dos motoqueiros no Brasil. Ele destruiu. Eu sou o hater do iFood, eu brinco, porque eu não peço, eu sou afetado, eu não consigo atravessar a rua com a minha filha porque as motos não respeitam o farol. O cara assalta, minha mulher foi assaltada, por exemplo, com um cara desse, por exemplo, que roubou o celular. E a sociedade acha normal que a empresa fature quanto? 8 bi, acho que fatura o iFood, entendeu? Compra a mídia, todo mundo feliz. A minha empresa, não atenderia o iFood por dinheiro nenhum. Porque eu não consigo aceitar que essa empresa não esteja sendo punida por tudo que ela causou na sociedade, especialmente na poluição. Do trânsito, vão dizer, mas ela não tem culpa. Ela tem culpa. Porque ela fala para o motoqueiro, se você não entregar, não recebe. Ou se você demorar para entregar e o cara cancelar o pedido, a culpa é sua. Então, embora ele não pudesse fazer isso, porque eu fui para a Espanha e eu não vi isso na Espanha. Entendeu? O cara não é louco de furar o farol vermelho ou subir na calçada, entendeu? E você reclama e o cara vem te agredir. Então, existe uma empresa tóxica, que é o iFood, as pessoas amam, e essa garotada não vive sem iFood. Mas você teria que ter uma consciência social de o que está acontecendo do outro lado da rua quando você está pedindo. Na hora que você pedir um iFood, em 10 minutos chega na sua casa, o que esse cara causou? Então, de novo, eu acho que falta um pouco de raciocínio lógico também das pessoas entenderem que para aquela moto chegar com aquela comida para você, não vou nem falar do restaurante que perdeu a margem, né, que é uma realidade. Estou falando só do impacto ambiental, né, socioambiental que causa. Então, eu acho que os jovens não entenderam ainda a gravidade de só olhar para um lado da coisa. Eu acho tão lindo essa coisa, essa história bonita, né, da sustentabilidade. Mas você está fazendo, você está praticando. Por exemplo, eu vejo na minha rua, moro numa casa que toda sexta-feira passa o lixo reciclado. Durante a semana, todos os lixos reciclados são colocados junto com os orgânicos. Entendeu? Então, por exemplo, eu estou colocando um lixo orgânico, para o lixeiro de quinta, por exemplo, e a mulher do meu lado está colocando toda a papelada de iFood na própria quinta. Não espera um dia para colocar no reciclado. Então, o Brasil é um dos países que menos recicla resíduo sólido, ao mesmo tempo o discurso de que somos sustentáveis. Então, eu acho que está faltando também uma consciência do próprio indivíduo, né, das escolas, do próprio a sociedade de uma maneira geral, e as marcas têm um papel aí, né, porque as marcas podem mudar positivamente, na minha opinião, o mundo. Né? Voltando para o futebol, mas ainda continuando no tema jovem, assim, os jovens continuam consumindo futebol ou tem uma queda do consumo do futebol? É que esporte no Brasil é muito amplo, né? Mas quando a gente fala de esporte em mídia, transmissão esportiva, hoje a dominância do futebol é colossal. Brutal. Não dá para comparar com nenhuma outra modalidade esportiva. Então, por isso que eu estou focando aqui no futebol, porque a gente fala de mídia, fala de marketing, acaba sendo o grande negócio. Mesmo indo além do futebol, né, na minha pergunta aqui para os jovens, a gente vê o consumo de esporte por mídia estável, em queda? Qual é o cenário hoje? Ou se no futebol ele está em queda e talvez no futebol americano está subindo no Brasil? Qual é a dinâmica do mercado hoje em dia? Cara, eu vou falar que é um ambiente mais complexo que um executivo de qualquer setor, sendo ele de patrocínio ou direitos, está convivendo. Por quê? De um lado, você tem essa complexidade da fragmentação das mídias que está vivendo para todo mundo, então o esporte é a mesma coisa. Só que o jovem, que tradicionalmente, especialmente o jovem de 16 a 24, vamos lá, o Gen Z, esse cara, não existia o termo Gen Z, mas quando há 10, 15, 20 anos, era o target das marcas. Então, todo mundo que falava em patrocínio no esporte, futebol, era para atingir quem? Esse jovem, adolescente ou adulto jovem, para que ele se mantenha fiel à marca quando virasse um adulto maduro, casou, filhos, ponto. Então, o que acontece? Durante a pandemia, a ECA, que é a European Club Association, que é uma associação patronal dos clubes europeus, fez um estudo, tirou do ar, de tamanha repercussão, fez um estudo
e mostrou que de todas as idades, as faixas etárias, o público de 16 a 24 é exatamente o público que tem menos interesse por futebol no mundo. Então, mais de 40% das pessoas entrevistadas nessa faixa não tem interesse nenhum em futebol, e vários motivos. Porque acha chato, valores éticos, que o futebol não é um esporte que passa, né, uma certa seriedade, sempre tem esse conchavo, tal, então arbitragem, por motivos óbvios, não precisamos, então apostas não facilitou. Não Piorou. facilitou. Hoje a mas esse público seria muito pior jovem, ainda, ele é né? muito sensível a essa questão também, porque ele vem dos games. E o que acontece? O cara que é gamer, ele está acostumado que o juiz não vai roubar. Né? A não ser que tenha um problema no sistema do software ali, normalmente ele está acostumado com a correção de conduta, vamos dizer assim. É louco, né? Porque o cara estava jogando um negócio lúdico, que não tem nada de ciência, mas ali ele criou na mente dele, e aí outras questões também, como estatísticas de jogo, e também contato com outras ligas. Então, enquanto ele não via na ESPN, era muito novinho, mas ele já estava jogando NBA, já estava jogando NFL e especialmente ligas europeias. Então, o futebol hoje no Brasil é 70% da audiência. Então, olha que louco, né? De tudo que se assiste, se consome, dados também da Mind Miners, 30% não são tão interessados. Aquelas pesquisas de Ibope falam em 25%, né, de não torcedores. Então, bate. 30% dos brasileiros estão aí conectados com todas as modalidades. Enquanto que 70% estão ligados ao futebol. Só que o millennial, cara de 30 anos, está muito conectado com ligas europeias. E também ligas americanas. Nós falamos de futebol, ligas europeias. E esse menininho de 16, 17, já não quer muito saber de futebol. Então, olha que louco. O que era o público target se transformou no maior inimigo hoje ao crescimento do futebol. Então, mas o brasileiro vai viver muito. E quando o brasileiro vai viver muito, estou falando já tendo marcas que são 40 ou mais, 50 ou mais, eu vejo como eles estão muito tranquilos, né? Porque eles sabem, o cara tem 40 anos, vai viver até os 80, pô... 40 anos aí pela frente. Pois Essa bucha não é minha, né? Só que o que acontece? Quando todas as marcas se derem conta que é hora de pegar esse cara de 40, 50, vai virar uma guerra, como já está acontecendo, mas não é o Prevent Senior. Estou falando da Nike, da Adidas, que eles estão muito focados no público jovem, estão meio desconectados. Aí vem uma ON, e já pega esse cara de 50 anos que tem grana, que pode pagar R$2.000 um par de tênis, e a Nike fica se perguntando por que eu não estou conquistando? Por quê? Existe uma tendência desses públicos procurarem novas formas de expressão. Então, o jovem está procurando novas formas de expressão e os mais velhos também. É muito curioso, assim, porque Nike é uma marca que conversa zero comigo. Não, Nike. Pelo nenhum... Nike é só um exemplo. Mas é um ótimo exemplo, inclusive. Porque assim, eu tenho mais de 30, bem mais de 30, 47 aí, mas vamos lá. A ON é uma marca que está no meu cotidiano, eu vejo e uso. E ela conversa comigo. E é nova. E é super recente. E de fato a Nike, assim, não tá mais. Eu tenho, né? E eu cresci desejando Nike. Hoje em dia não tem mais essa ligação com Nike. E eu Nike, acho né? que essa. Aliás, só para fechar essa campanha última que eu achei super agressiva da Nike, né? Eu vou vencer mesmo, eu quero. Não lembro exatamente qual é o slogan. Puta, me afastou ainda mais. Eu falei, cara, realmente não é o que eu quero para minha vida, né? Então, eu acho que as marcas elas têm que ter noção. Como sempre foi assim no marketing, a segmentação, você fala com todos os públicos, dos seus públicos de interesse. Então você determina quais são os seus públicos de interesse por várias questões. E eu não acho que uma Nike possa abrir mão de um homem de 50 anos ou de 60, até porque ele é pai, depois ele vira avô, e ele vai continuar dando de presente para os netos, para os sobrinhos, para os afilhados. Então, não é uma coisa tão lógica. As pessoas têm que entender, e eu acho que esse é o ponto, né, da virada, que as coisas são muito mais complexas do que simplesmente vamos atirar todas as fichas no jovem de 16 anos urbano, porque mesmo esse jovem urbano também tem outros desejos e aspirações, como, por exemplo, uma NBA, uma NFL, os esportes. Todas as marcas correram para os esportes, mas não é a mesma coisa que o futebol, né? Não está na Globo, está lá no digital, cuja conversão é muito mais complexa, porque você vai mandar um cupom, isso tem um custo, né? De cupom de desconto para comprar na loja da Nike. Aquilo ali, às vezes, até aniquilou a margem. Né? Então, vendi, mas não ganhei. Então, esse é um grande dilema. Eu acho que tem que ter, na minha opinião, o que eu chamo, né, o awareness qualitativo, que é o quê? Eu preciso construir o meu plano, seja de digital ou de mídia, pensando o seguinte, como é que eu vou adicionar valor em termos qualitativos a esse patrocínio, ou esse anúncio, ou essa interação com o público, e quais são as oportunidades efetivas de conversão em vendas. Porque, por exemplo, a conversão em vendas da Bet, ou do banco, ou da Nike, ou da cervejaria é a mesma.
né? Só que a Bet não tem nada a oferecer. Então, a partir do momento que você, como marca, começa a oferecer oportunidades concretas de relacionamento, você vai aumentar o consumo naturalmente. Então, o que eu sempre falo é o seguinte, quanto mais o patrocinador se aproximar do cotidiano do torcedor, falando sério, assim, pulsar com o torcedor. Então, vou dar um exemplo que eu gosto muito, eu falo sempre ao patrocinador isso. Muitos torcedores lembram, né, mais de derrotas do que de vitórias. Foram tão doídas as derrotas que marcaram até mais, né, o coração, o sofrimento, do que das vitórias. Aí eu penso o seguinte, a derrota, o sofrimento também é um sentimento real. Se você é um patrocinador, o time perdeu e você faz uma ação dando apoio, carinho, cara, o patrocinador ganha pontos para sempre. Por quê? Nossa, ele não está só se aproveitando de mim nos bons momentos. Ele está me dando alguma coisa nesse momento ruim. Então, por exemplo, pô, você está triste, mas eu estou aqui, eu vou te dar aí X% de desconto para você expressar a sua paixão. Então, o que eu quero mostrar é que nem sempre o retorno virá daquela coisa óbvia do cotidiano, do dia a dia, do que eu já faço há 20, 30 anos. Então, eu estava comentando em off com você que o marketing esportivo brasileiro parou nos anos 80. Nós não estamos melhores que nos anos 80. Tem muito mais dinheiro, fragmentação da mídia, mais redes tecnologia, sociais, temos mais tudo. plataforma. Mas a mentalidade é muito parecida com os anos 80 e 90. É lotar a marca, o máximo que eu puder. Então, os próprios estudos do Ibope Ripucon, que eu chamo de... Eles chamam de mapa do patrocínio. No meu estudo, eu chamo de mapa da poluição visual. Que, na verdade, assim, ele em momento algum critica. Tudo bem, ele é uma empresa de pesquisa, mas ele é uma empresa de inteligência. Ele tem que falar, não, isso aqui está errado. Porque a ciência do patrocínio é ter menos marcas nesse ambiente, poluindo menos, para aumentar o retorno e, portanto, aumentar o valor. Então, no final, compensa você falar a verdade, ir a fundo, né, nos dados, que é o que eu faço, mas, assim, efetivamente não é o que está acontecendo. Então, o êxito é lotar os uniformes de marcas patrocinadoras, enfeiando, inclusive, os uniformes. Só que o que os clubes, por exemplo, faturam com marketing no Brasil é insignificante em relação ao que essas ligas bem organizadas, determinadas em regras, faturam. Por quê? Ocupando os uniformes, as marcas começam a ser a cervejaria oficial do clube, o veículo oficial do clube, a seguradora oficial do clube. Então, você vai ter 20 patrocínios, sendo 2 na camisa e 15. Então, esses 15 gerando outros, sei lá, 100 milhões de euros, além daquele contrato de 70, 60 milhões de euros. Então, eu acho que tem uma ciência por trás, mas todo o sistema está um pouco obtuso hoje, né? A empresa de consultoria que vende o serviço para o clube não fala a verdade para o clube não fala a verdade para o patrocinador. E quando uma consultoria como a minha, por exemplo, chega no patrocinador, ele tem muita dificuldade de lidar com a verdade, né? Então, eu acho que também é uma coisa que o brasileiro se acostumou um pouco com essas mentirinhas do mercado publicitário. Não vamos fazer muita conta não, porque se a gente começa a mexer muito aqui, mas não. É a hora, é agora. Na pandemia foi a hora. Na pandemia era a hora de você resetar tudo. Algumas marcas procuraram fazer isso, né? Reseto tudo, já começo a reconstruir minha identidade, mas no futebol eu não vi isso. Que marca trabalha bem esporte hoje em dia no Brasil? Tem as óbvias, né? Que eu acho que o Red Bull, por exemplo, que eu já atendi como cliente, é uma coisa impressionante. Né? O que os caras fazem em termos de futebol, mas especialmente nos esportes, né? Com bebidas. Mas é uma marca que é um energético, cara. Então, eu acho que dali eu bebo muito, né, nessa fonte. Eu gosto muito do que a Heineken fez com a Champions. E eu tenho dados de uma empresa parecida com aquela que eu te comentei, né, da Hello Metrics, uma outra, que mostra o seguinte, que 80% do retorno de mídia em digital, social media, portanto, da Heineken vem da Champions. Quer dizer, então olha que interessante, ela está em shows, Fórmula 1, que tem seu valor, a Fórmula 1 está nos 20%. Quer dizer, todo o retorno que a Heineken tem no mundo, em termos de redes sociais, no futebol, no esporte, vem de uma única propriedade. Porque a Champions é muito potente. Então eu gosto muito assim, apostei numa propriedade. A Champions é muito potente ou porque a Heineken tem campanhas brilhantes em torno da Champions? Eu diria que é win-win. Eu preciso de uma propriedade que me deu storytelling, foi o que ela fez, adquiriu o direito de se apropriar dessa propriedade de uma maneira como nenhuma outra, até a Lais seguiu a mesma linha. Vai bem, mas não dá para comparar, mas vai bem. Eu acho que pega o jogador, pega o humor, faz uma brincadeira. É um produto facilmente consumível ao longo das partidas. Então, mas o que a Heineken fez foi virar parte integrante da história. Então, ela deixa de ser um patrocinador e ela é quase um time, vamos dizer assim, né, na história. Ela está lá. Ela está nas campanhas, ela está nas promoções, ela leva agora está levando as meninas, antes eram os caras. Então, eu acho que assim, ela tem essa consciência
de que eu sou um patrocinador e vou gastar muito mais do que a cota em ativações inteligentes, que eu chamo da Smart Activations. Por que é Smart Activations? Eu tenho que estudar os dados. Porque assim, ativação os caras falam em 3-1, né? Então eu gasto 10 milhões numa propriedade, vou gastar 30 milhões de ativação. Cara, isso aqui é um jogo muito arriscado. Você pode implodir o marketing da empresa. Então o que você tem que fazer? Captar o máximo de dados, estudar ao máximo as alternativas e ir na certa. Então você consegue fazer ativações na certa. Então todos os patrocinadores, eles começam no digital, eles sentem o fenômeno e dali eles vão para o físico e não o contrário. Então, o que um patrocinador que ativa normalmente aqui no Brasil fala? Não, fazer um camarote, levar o torcedor. Mas claro. ele nem viu se tem afinidade, né, se esse clube trabalha bem. Então, a Champions tem, trabalha bem. Inclusive, Né? o CEO, enfim, a diretoria da empresa que compra o espaço no clube porque quer ver o jogo. Não porque avaliou do E agora tem os shows, negócio, né? Porque você compra um camarote e vale os shows também. Aí o show, né, vai ter um show, sei lá. Vamos pegar aqui, sei lá, um grande cantor, vale mais que um jogo hoje, né? Então o cara também está comprando de camarote pelos shows. E no caso do Allianz, do Morumbi, né, tem bastante impacto. Mas o que eu vejo também? Eu vejo que nós não somos bons de ativação de marketing no esporte. A gente não sabe como fazer. Então o patrocinador não sabe, então fica olhando muito para o esporte como mídia. O clube só fica pensando em como ganhar mais, ele não entendeu que ele teria que botar dinheiro. Então, pegar a NBA de novo. Você chega lá num jogo da NBA, né, você olha a televisão, todo mundo com uma camiseta igual. O que eles fizeram? Eles colocaram uma camiseta em cada cadeira. O estádio está lotado, cada dono da cadeira vai ter a sua camiseta promocional grátis. Dentro do o ingresso não é barato. Eles reinvestem para o torcedor. É tão legal isso, porque assim, o torcedor já sabe que ele não vai para casa de mãos abanando, vamos dizer assim. Pô, isso não existe no Brasil. Esse conceito de você entregar, que é o que eu falei do NBA House, que eu vivi essa experiência. Então, eu acho que o consumidor brasileiro mais jovem está ávido por esse tipo de coisa. Ávido. Você falou uma coisa da experiência, né? Eu já tive a oportunidade de ver jogo de futebol na Itália, ver jogo de futebol nos Estados Unidos algumas vezes, e a experiência é muito superior, né? Ainda que o futebol europeu, ele é bem melhor que no Brasil, mas está muito distante também da experiência americana. Nos Estados Unidos nem se compara. Não dá para fazer esse modelo europeu, né? Não tem fila para nada. Mas eu digo, dá para fazer esse modelo europeu que você citou, dá para fazer aqui no Brasil. Dá. Também é uma questão de segurança, né? Eu acho que também então, tem essa questão. Eu ia falar isso, né? e não sei se como turista você não entende ali o contexto e tudo mais, mas eu me senti muito mais seguro para ver um jogo em Roma do que em São Paulo. Não tenha dúvidas. Eu acho que tem uma questão também que a gente não pode esquecer, que o futebol é parte integrante da sociedade onde ele está. Então nós temos uma sociedade violenta, problemática do ponto de vista social hoje, porque a gente não está percebendo isso quando você vai para a Europa, em cidades que têm tensão social. E lá tem violência também no futebol. Não, mas assim, tensão social mais ampla, né? Então, por algumas cidades da Europa, você vive a questão da imigração, pobreza, quer dizer, está acontecendo isso, então você tem uma tensão social lá na Europa, mas é muito raro, vamos dizer assim. O Brasil, a gente não está percebendo, mas existe uma tensão social. As pessoas estão com nervos à flor da pele quando você vai para o lado do futebol. Eu não acredito que aquele torcedor é tão apaixonado pelo clube ao ponto de perder a estribeira porque o time perdeu. Eu acho que ele está extravasando, todos os especialistas falam. Tem visto cenas recorrentes. Né? Tem violência na Europa? Tem, mas com a recorrência que a gente tem visto no Brasil, com a frequência, né? Torcida adversária não pode mais ir no jogo. Olha o ponto que a gente chegou. Chegamos né? a esse ponto. Enquanto isso, lá fora você tem 3, 4 acontecimentos esportivos acontecendo numa mesma cidade e o metrô funciona, e o transporte público funciona, e as pessoas podem ir de carro. Então, eu acho que tem um problema social, sim, mas também você nunca resolveu isso efetivamente. Né? Porque, por exemplo, as organizadas elas representam muito pouco do torcedor fora dos estádios. Então, vamos lá. Segundo pesquisas antigas, falavam em 2% dos brasileiros participam de torcidas organizadas. Quer dizer, tem 98% que não. Mas se você tiver um estádio para 30 mil e tiver 8 mil organizada, não é 2% do público. Então, o que eu sinto? Eu sinto que a gente não resolveu esse dilema. Quem nós queremos no estádio? Se o torcedor comum ou organizado. E a partir do momento que seja organizado, não tem problema. Eu acho que é parte integrante do show. Controle efetivo. Então, vamos de novo. Com câmeras, com reconhecimento facial, você limitaria muito. Então, aí volta ao ponto da punição. Né? Assim, por que o motoqueiro do iFood não vai furar o farol vermelho se ele não vai acontecer nada com ele? Por que o torcedor não vai deixar de ser violento se não vai acontecer nada com ele? Então, as punições severas, e eu acho que o mercado europeu e americano mostram isso, né? Punições severas que geram, na verdade,
uma correção de conduta da sociedade até que não precisa mais. O cinto de segurança, né? Eu acho que hoje ninguém sairia de casa hoje sem cinto, não mais por causa de uma multa, mas pela sua própria segurança. Houve uma conscientização sobre esse tema. Então, eu acho que a gente teria que fazer isso porque, além do faturamento, que eu acho que é importante, a questão do faturamento aumentaria muito, mas tem também a experiência. Então, o jovem, eu sempre falo isso, um jovem que torce para o Barça ou para o Real Madrid, para ele ter uma experiência de campo, ele vai ter que pegar um avião, ir para a Europa, custa uma fortuna, e ainda assim ver se consegue o ingresso. Tem que ter um cara com muita grana para fazer isso. Então, o grosso da torcida está curtindo no Twitter, no YouTube, na TV. Você dá uma experiência de jogo de verdade, legal, para o time de coração do pai, não importa que ele vai junto, ele vai amar porque ele está sentado num sofá, a vida é chata. Então, o que eu sinto? Nós estamos perdendo a oportunidade não apenas de ganhar dinheiro, que é importante, mas de criar uma cultura para gerações mais novas, de ir ao jogo ser legal, divertido, como é o caso da NBA, o da NFL, né? Agora, o TikTok, por exemplo, as redes sociais, tem influenciado nos jogos, na maneira que os jogos acontecem? Porque na NBA, por exemplo, né, tem os cortes, né, que essa cultura de corte, enterrada, jogada. De alguma maneira isso tem influenciado os jogadores ou a maneira que o esporte é jogado? É uma ótima pergunta. Eu acho que assim, o que está acontecendo, eu vejo o caso da NBA. A NBA quer que você seja assinante do NBA League Pass. Mas ela já entendeu que o ponto de contato inicial é o Instagram dela. Então eles trabalham no Instagram para ser o negócio. É supra-sumo o Instagram da NBA, né? Eu brinco, né? Você está dormindo no sofá meia-noite, perdeu o final do jogo, dia seguinte você acorda de manhã, abre o Instagram e vai ver as melhores jogadas, e são várias, né? Com uma baita qualidade. O TikTok também trouxe essa possibilidade do jogo ser assistido por milhões de pessoas sem nenhum deles ter visto o jogo ao vivo. Então o conteúdo complementar, às vezes, é mais potente, dá mais retorno para o patrocinador do que o próprio jogo. Por outro lado, tem que ter uma qualidade muito boa esse vídeo. Então, o que a gente vê? Eu vejo, por exemplo, aqui no Brasil, é um recorte da tela, muitas vezes, né? Você não tem aquela câmera, o cara com o celular, muitas vezes é com o celular mesmo, para poder ter esse dinamismo, embaixo da cesta, para dar essa pegada de rede social. Então, eu acho que o TikTok está aí, o Instagram está aí, as plataformas, as tecnologias estão aí, mas você tem que pensar com a cabeça moderna, né? Então, qual é a modernidade hoje? Legal, o jogo é importante. Para o torcedor de 40 ou 50 anos, o cara senta lá no sofá, sem celular, e fica lá tomando a cervejinha dele. É o modelo, sonho, que não existe mais para o cara mais jovem. Então, de novo, segmentação. Quando eu estudei marketing, estudei na SPM, todos os professores de marketing falam em segmentação. Você não pode dar a mesma mensagem para uma senhorinha de 60, 70 anos porque para um garoto de 14, 15 anos. São dimensões completamente distintas. Legal, vamos segmentar, transformar esses grupos heterogêneos em grupos homogêneos. Não teve nenhuma descoberta, né? O ovo de Colombo do Zuckerberg ou do YouTube foi o quê? A monetização, né, desse fenômeno. Então, tudo hoje gira em torno dessa aglutinação de pessoas e você vai segmentando por quê? Por exemplo, quando você vai fazer uma campanha no Insta, você determina quem você quer falar. Se você quer o jovem, você não quer o mais velho, vai só falar com o jovem. Então, essa é a mágica das redes sociais. O que eu tenho que fazer enquanto propriedade? Né? Pensando num clube, uma liga. Como eu controlo essa informação. Né? Então, de novo, eu acho que o sucesso futuro, né, do marketing esportivo é essa hiperconectividade conectada com os dados. Então, hoje, quando você deixa para o YouTube, para o Instagram ou para o TikTok, você está delegando, terceirizando uma informação que deveria ser sua. Então, de novo, o Flamengo, o ano passado, teve mais de 82 milhões de views no YouTube. 82 milhões de views de Flamengo. Sem jogo transmitido. Só melhores momentos e tal. Quando você vai ver, o YouTube depende muito do Flamengo para atingir esses milhões de torcedores que deram esses views. Mas se for pensar bem, 80 milhões não é tanto. Um ano inteiro de Flamengo? São 8 milhões de views, né? Que não significa eu acho 8 muito milhões pouco. de pessoas vendo. Por que eu acho pouco? Porque o Instagram, o Flamengo, gera 800 milhões de interações. Quer dizer, olha a diferença. Quer dizer, o Instagram representa mais de 74% de todo o impacto digital. Então, o que os clubes estão fazendo? Postando no Instagram. Mas postando o quê? O que a NBA quer? Eu vejo a minha esposa. Ela gosta de basquete e tal. Ficou viciada no Instagram da NBA. Já gosta mais, já entende mais do jogador. Então, a NBA está certa, ela sabe. Eu faço um Instagram como canal de vendas, não um Instagram como fim, né, do processo. Então, eu acho que o Brasil não entendeu isso. Né? Você pode, eu falo por mim, eu uso muito o LinkedIn, o próprio X também, que é muito forte.
como um canal de vendas. Então, por exemplo, tem um cara lá que eu quero conversar, eu marco o cara, eu converso com o cara, não sei o quê. Então, eu acho que isso, dentro da minha limitação máxima, né? Empresa de consultoria, fazendo os seus estudos. Imagina quando você tem conteúdo premium. Você pode revolucionar as suas receitas por meio de uma estratégia que eu falei no início, do plano digital, que vale para o plano de mídia. Eu acho que assim, um plano digital dentro de um plano de mídia, você vai fazer o quê? Fazer até um cross. Você consegue fazer com que se conversem nessas mídias. Então, você fechou um contrato, por exemplo, com um patrocinador para o offline e, de repente, as entregas do online vão superar o offline. Por quê? De novo, o TikTok e o Instagram hoje têm um potencial tão grande que, no meu último estudo, eu até falo que é um dado muito assustador. O YouTube foi ultrapassado pelo TikTok em engajamento. E eu não estou falando de views. Se for de views, então, eu fui checar os views, por exemplo... No mercado esportivo, né? Mercado esportivo. Não, lógico, mercado esportivo. Pensando sempre em esporte. Por quê? Porque o que acontece? Eu recebo muito, você deve receber também. O que vem de vídeo do TikTok para dentro do WhatsApp, não que o YouTube não venha, mas virou uma febre, as pessoas ficam mandando e isso cresce ao ponto que, por exemplo, acho que um vídeo do Neymar fazendo aquele gol olímpico foi praticamente 6 meses de redes sociais do Santos do ano anterior. Um vídeo no TikTok. Então, não é o engajamento, não é a curtida do post, é a quantidade de pessoas que foram impactadas, o alcance. Então, o alcance do TikTok, eu não sei como eles conseguiram, se é por meio, né, de algoritmo ou se é porque as pessoas realmente curtem o TikTok, né, o formatinho Ou os curto, dois, né? Só que assim, é um sucesso esplendoroso. Você falou do Neymar, né? Desse alcance, do gol do Neymar. Da lógica do marketing, foi uma boa jogada. Não, né? Foi uma boa jogada do Santos trazer o Neymar de volta? Então, olha que interessante. Do ponto de vista de mídia, o Santos, ele sem o Neymar, é um Santos lutando para cair para a segunda divisão. Com o Neymar, eu estava vendo hoje o Globo Esporte. Eu, às vezes, almoço vendo o Globo Esporte para dar aquela relaxada. E aí o que acontece? O Santos é logo um dos primeiros clubes a ser chamado. Eu me lembro de garoto. Voltou para as conversas. Né? O Santos não existia em Globo Esporte, em programas esportivos. Com o Neymar, isso aconteceu em 2010, 2011. O Santos, embora a nona torcida do Brasil, chegou a ser o segundo retorno de mídia do futebol brasileiro. À frente de Flamengo, de Palmeiras, de São Paulo. À época, perdia para o Corinthians, porque o Corinthians estava bem naquela época, e o Corinthians bem, ele bate todo mundo, não tem jeito. Então, o que acontece? O Santos conseguiu isso, só que a que custo? Então, vamos lá. Eu vi um dado, falavam em 6 milhões o faturamento mensal do Neymar com o Santos. Agora estão falando em 20 milhões por mês. Porque incluindo aí os acordos publicitários. Então, cada publicidade cada patrocínio que o Santos traz, Neymar. 70 e tantos % fica para o Neymar. Quer dizer, aí tá todo mundo falando, o pai do Neymar é um gênio. Mas vamos pensar a realidade. O torcedor tá desgastando com a imagem do Neymar. Essa história da Kings League, eu estava reparando, né? Ao mesmo tempo que ele conquistou um público novo, que é esse público da Kings League, que é incrível, mas isso não é futebol. Isso não vale para a seleção. Isso não vai construir a marca Neymar do jeito que ele gostaria, né? Então, eu vejo que o Neymar ele vai zigue-zagueando, né, de acordo com o dinheiro e dos interesses, mas ele não está construindo a força da marca dele. Daí eu acho que o Santos também vai incorrer num problema financeiro grave, porque a tendência, na minha opinião, é o Neymar não performar dentro de campo, como aconteceu com o Messi, lá no Inter Miami, ou Suárez no Grêmio, Ronaldo no Corinthians, o próprio Neymar no Santos. Eu não acho que isso vai acontecer, porque a competitividade do Brasil hoje não cabe mais um jogador que está aí, voltando de contusão, tem que resolver salvar o clube. Mas, do ponto de vista de mídia, isso que eu acho louco. Esportivamente está um fiasco, mas do ponto de vista de mídia, o sucesso do Santos vai colocar ele, em termos de redes sociais, por conta do Neymar, lógico, ali junto do Flamengo e do Corinthians como os maiores clubes em engajamento do Brasil. Mas eu particularmente tenho uma leitura que o Neymar é um case de destruição de valor, né? Óbvio, tá rico, mas talvez se tivesse um trabalho mais consistente de marca mesmo, né? Tivesse um valor muito maior. E teria uma respeitabilidade maior. Exatamente. Né? Porque uma coisa que, por exemplo, o atleta... E eu sei que ele sofre. Porque perdão, a leitura que eu faço é que o Neymar ele tem um valor transacional. Né? Ou seja, eu pego aqui o dinheiro, eu entrego aqui a mídia para você. É diferente até de um Messi. Né? Que hoje, bem diferente. Quando você olha um Messi, pô, o cara é respeitado nos Estados Unidos, virou uma referência. Jogando soccer, que nem é a paixão principal lá. Pois é, você pode falar que gosta ou não gosta do Messi, né? Aquela coisa dele ser distante e tudo mais. Mas todo mundo respeita o cara, né? Sim. Então,
é a questão que eu tenho com o Neymar, né? As sucessivas polêmicas, isso tem um preço na imagem dele, né? Por mais que ele tenha fã, apoiador, né? Tem um preço na imagem, que para a marca, a saída dele da Nike, da maneira que saiu, então me parece nesse sentido Ele se dá bem valor, no contrato, né? Que ele assina um novo, mas não necessariamente a imagem dele vai sendo melhorada com isso, né? Exatamente. Que é meio absurdo, né? Porque o contrato melhorando era porque a imagem dele está melhor. Então, eu acho que o Neymar é um dos 5 principais atletas em atividade no futebol em termos de mídia, mas não está nem entre os 30 em termos de desempenho, né? Vamos dizer assim. Então, que é essa desconectividade. O que eu sempre ouvi do Messi, que é uma coisa muito legal, embora vá contra o meu trabalho, né? Mas ele é claramente que o marketing do Messi é jogar futebol. Não concordo muito com isso, porque em momentos que ele não vá bem, ele podia estar trabalhando, de ser um cara mais afável, mais próximo, mas assim, é uma estratégia. Você não pode falar que a estratégia do Cristiano Ronaldo é jogar futebol. Não é só jogar futebol, ele tem outras. Mas é um cara muito consistente não também, muito, né? Mas ele, além de jogar futebol, ele tem uma pegada mercadológica, comercial forte, e acho legal. Né? Eu acho que o Messi tem um potencial ainda maior, mas ele tem uma estratégia. Qual é a do Neymar? A do Neymar é ser engraçadinha, de fazer humor, mas legal, na hora que a bola rola, tem que jogar. Né? Então, todo mundo vai mensurar tudo do Neymar pelo que ele joga. Então, eu sempre falo isso, por mais que o marketing seja importante, ele é 20% da história. Né? O marketing de um produto ruim é 20%, 80% é o produto que tem que ser bom. Né? Então, um produto bom, marketing bom. Então, eu sinto que o Neymar não entendeu essa lógica. Essa equação depende do desempenho dele em campo, sim. O Mbappé, o Haaland, qualquer nome que você quiser pensar, o Vini Júnior, é campo e fora de campo. Então, hoje o Neymar perdeu espaço, por exemplo, para um Vini Júnior, né? Em termos de campanhas, em termos de pesquisa, às vezes mostrando um crescimento de outros atletas, que também joga no Real Madrid, tem um peso, né? O próprio Rafinha agora. E o Neymar perdeu essa oportunidade. E nem todo engajamento é positivo. Eu entendo que você está dizendo aqui que o engajamento é gigante do Santos. Mas deve ter muita gente entrando lá para perguntar, cai, não joga, péssimo negócio, que é um engajamento negativo também, né? É o que o não santista, que o santista fica entorpecido pela história, o Neymar, mas o não santista também está dando muita audiência para o Santos, e esse não santista tem os seus pensamentos críticos também com relação ao Neymar. O Neymar não é tão querido como as pessoas pensam, né? Tem uma parte da torcida que odeia o Neymar. Por conta dessas polêmicas, por conta disso. Então, o que eu sinto? E acho que ele traz uma frustração, assim. Eu, por exemplo, quando o Neymar, lá anos atrás, eu torcia para que ele explodisse na Europa. De fato, um cara muito talentoso, que acontece torcendo, né? O Rafinha ou o Vini Júnior. Você mesmo que não torça para o Real Madrid ou para o Barcelona, você vibra que é um jogador brasileiro que pode melhorar na seleção, quer dizer. E aí, quando você não vê naquela pessoa, né? E claro, a gente gera uma expectativa. Eu acho que a gente é humano. E quando você não vê essa expectativa concretizada, né? Mas não por falta de talento, mas talvez por falta de dedicação ou por falta de empenho. Sei lá, o cara quem sou eu para... O cara se machuca e vai para um navio, fazer um cruzeiro, aí falar que está se recuperando no navio, aí o povo ri. Quer dizer, vira um meme. Você perde ambulante, a credibilidade, né? Vira um meme ambulante. Então, o que eu sinto? Eu sinto que o Neymar tem uma carreira gerida economicamente bem pelo pai, vamos dizer assim, um dos caras mais ricos do mundo, ok, mas pessimamente, mercadologicamente, em termos de branding, pelo próprio pai. Então, o pai, quem viu a série da Netflix, vê claramente, né, que é um cara que paga, vamos dizer, para destruir a própria imagem, né? Não dá para entender. Daquele rapaz adulto, com um monte de cara sentado dentro de uma cama, não consigo imaginar um jogador como o Messi ou Cristiano Ronaldo, quem quer que seja, nada contra, mas parece um meninão de quase que vai fazer 40 anos daqui a pouco e está com o menino Ney, entendeu? Então não faz muito sentido. Então eu acho que isso também corrobora com essas críticas, porque é dentro de campo e fora de campo. Por outro lado, a métrica no mundo é muito financeira hoje, né? E eu acho isso muito perigoso, porque tem muita empresa fazendo tudo errado e faturando alto. E ninguém critica, ninguém questiona, mas não é por isso que ela é referência mundial, né? Então, eu sinto que o Neymar é um pouco isso. Ninguém discute que ele ganha dinheiro, que ele tem as mansões, ele tem os apartamentos, ele tem as lanchas, mas ele não é uma referência mundial como outros atletas que ganham até mais que ele. Muita gente defende o Neymar pelo simples fato dele ser rico, né? Não pelos valores. Eu acho que isso é uma dinâmica que a gente tem hoje, todo esse contexto que a gente falou aqui. O Lewis Hamilton, o LeBron James são mais ricos que o Neymar e defendem valores humanos, são caras super legais. Exatamente. E não quer dizer que porque sejam mais ricos ou mais pobres. É porque na posição que estão, defendendo os valores que defendem, eles se transformam em muito maiores. A envergadura do Lewis Hamilton
Né? Quando ele abre a boca, o mundo para ouvir, né? E para mesmo. Não, O Neymar não, né? São atletas que vão deixar um legado, né? Sem dúvida. O caso do LeBron eu acho mais incrível, porque ele nem precisaria. Vamos dizer assim, o LeBron, como todos os jogadores da NBA, multibilionário, mas ele tem projetos porque ele sentiu na pele, na dificuldade. Né? Eu vi o filme dele, mostra claramente que ele já não era classe média abaixo, ele já era uma classe média, então, mas ele sentiu na pele a dificuldade, né, que é viver negro, pobre, com dificuldades. Então ele criou projetos para a inserção dessa população de baixa renda na universidade. Quer dizer, então você vê, não é ficar um discurso vazio, não, fazer realmente algo concreto com o quê? Com o dinheiro que mais do que suficiente, que ele não precisa só do dinheiro, né? Os contatos, a importância que o LeBron tem. Mesmo se né? olhar o Tom Brady, né? Como ele montou... Tá indo muito além do esporte, né? Monta uma empresa de documentário, Muito monta legal. um grupo de mídia. Ou o próprio Kobe Bryant, que Exatamente. criou um isotônico que é um dos mais valiosos hoje do mundo, era um atleta. E acho que tem uma virada de chave, assim, que lá fora é muito clara, do atleta se perceber como uma marca capaz de mover outros produtos. Então, a percepção... E pensando no pós-carreira, inclusive. Exatamente. E pensando como produto, pensando no pós-carreira e pensando no legado que ele quer deixar. Que é o caso do Jordan. Né? Quem viu o filme e mostra claramente isso, que o Jordan já sabia que ele seria um grande atleta, tal, mas a jogada com a mãe, né, não queria fazer spoiler, mas com a mãe dizendo que queria um percentual, que criou um mecanismo de remuneração para os atletas, fez para o Jordan e que acabou sendo depois, né, colocado em prática para outros atletas, faz do Jordan hoje um cara que ganha a cada ano mais do que ganhou a vida inteira jogando. Quer dizer, olha o potencial. Curry também com Under Armour tem uma linha própria. Então, essas linhas próprias, e aí eu penso Ronaldinho Gaúcho, nem falo do Neymar. Quanto essas marcas não investiriam, como fizeram com o Jordan, se tivesse equilíbrio, né? Se fosse um negócio sustentável, porque assim, mesmo o Ronaldo tem, né, seus cavalos de pau aí na vida, né? Então, Jordan não. Então, o que eu sinto? Hoje a marca Jordan fatura 7 bilhões de dólares. 7 bilhões de dólares, faturava 2 bi. Concorre com a Nike, né? E vamos falar, não fosse ela... da Nike e concorre com a Nike. Todo assim, mundo fala que a Nike está em maus lençóis. Não fosse a marca Jordan, a situação seria dramática, Exatamente, né? Porque a única exatamente. marca que cresce ainda para ela é esse lifestyle, porque qual que é o problema dessas marcas? Nike, Adidas, eles ficam tanto querendo ir pro casual que se esquecem que são esportivas. Quando você tem uma marca como a Jordan, que já não tem mais problema, ela é uma marca, eu sei porque eu consumo a marca e eu posso ver, ela é uma marca eminentemente de alta performance. Então o cara compra um tênis de basquete, pô, é bom, sendo do LeBron ou do Jordan, mas é lifestyle. Então o cara compra um tênis maravilhoso para jogar basquete, nunca pisou numa quadra de basquete, mas é um tênis super estiloso, né? Um pouco o que aconteceu com a Vans, né? A Vans é um tênis maravilhoso para andar de skate. Mas a grande parte das pessoas que botou a Vans nunca subiu num skate. Por quê? O estilo do skatista. Mas não tem tecnologia o tênis, é apenas style. O que a Jordan conseguiu entregar? Um produto de qualidade, vamos dizer assim, né? Com um ticket médio mais alto, Muito mais alto. ele tem uma margem E maior do que o lifestyle. Nike normal. Que hoje o casual, é isso que as marcas estão apanhando. O que era casual, que é aquele tênis que você pode ir para academia, andar de bike e ir na festa. Vamos dizer assim, o mesmo produto para essas 3 utilizações. Mas ele não é lifestyle. Ele é apenas um tênis legal para você ir passear. O lifestyle é onde esse público jovem está se identificando, que é o quê? Um tênis moderno, com cores diferenciadas. Nem tanto pelo atleta, mas quando é um atleta, né? Se é o LeBron ou se é o Curry, mas principalmente o valor agregado, né? A proposta de valor daquele produto que vai para uma linha, que eu vi várias matérias para clientes, eu fiz alguns reportes nessa área de material esportivo, muitas matérias em revistas de fashion, falando das marcas de tênis esportivos, como a Jordan, por exemplo. Então, vai criando também uma cultura fashion por trás de uma marca que é esportiva. Quer dizer, como se fosse, como eu falei, a Vans, só que no caso é o basquete, e o basquete nem é um futebol. Imagina o potencial do futebol hoje. Está acontecendo esse movimento na Europa do futebol meio pop culture, né? E isso para os clubes. O clube que entender esse dinamismo, porque futebol não é basquete, futebol é outro patamar. Nós estamos falando em 4 bilhões de fãs de futebol no mundo. Não tem outro esporte com mais fãs. Então, eu acho que essa pegada do lifestyle é uma solução muito legal, porque aumenta o ticket médio e aumenta a entrega efetiva de valor para o cliente. Amir, super obrigado. Prazer tê-lo aqui. Muito legal a conversa. Eu tinha certeza que ia ser, porque você é um além de entender muito futebol, né?
Você é um ótimo comunicador, né? A gente Imagina. percebe pelas redes sociais, pelas suas participações em vários podcasts. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado por ter vindo aqui. E vamos repetir mais vezes, não vai faltar assunto, né? Não tenho dúvida que não. E a partir de 2025, com o novo contrato, a gente pode explorar qual foi o crescimento efetivo, né, do futebol de 2024 para esse salto em 2025. Genial. Obrigado. Obrigado a você pelo convite.